agora sob nova direção. Venha tomar aquele café especial com o Maurício e a Mayala. Novidade na L-Note Portáteis. Além da assistência técnica em notebooks e PCs, games, cursos livres e profissionalizantes, a L-Note traz para Charqueadas e região a Faculdade EAD Estácio. Corram e venham conferir assistência técnica em notebooks e PCs, games, cursos livres, profissionalizantes, graduação e pós-graduação. Só aqui na L-Note Tecnologia, cursos e treinamentos, na Avenida Bento Gonçalves 982, ao lado da Joalheria e Ótica Ferreira, em Charqueadas. Quer ter a melhor experiência em ensino digital? Vem para a graduação digital da Estácio. Você tem acesso a aulas dinâmicas com conteúdos interativos, podcasts com os resumos das aulas, debates entre professores e convidados, e ainda pode baixar o conteúdo, estudar quando e onde quiser. Tenha uma formação moderna e inovadora. Faça graduação digital no Polo Estácio Charqueadas. Saiba mais em estácio.br ou 982 21 1863 ou 997 530901. Faz seu brilho. Faz Estácio. Tá online? Alô, alô? Boa noite, Charqueadas. Boa noite, Carbonius. Boa noite. Eu sou Tiela Silva, Debrinha Tolotti. Tudo bom, Tiela? Como é que está? Que saudade? Bah, 10 minutos que a gente fica sem se ver, já dá saudade. E de vocês, então, 7 dias a gente morre de saudade, né? Hoje a gente está com uma entrevista tão maravilhosa que eu estudei a semana inteira e tô suando, tremendo de nervosa, mas vai dar tudo certo, como todos os outros, que as gurias também são maravilhosas. Vamos passar umas informações e uma troca de experiência maravilhosa. Quer apresentar as meninas, Debrinha? Não, vamos começando a falar um pouquinho dos apoiadores para elas poderem se organizar ali. Tirar o nervosismo, elas estão nervosas. Todos nós estamos, né? Mas vai dar tudo certo. Sempre dá, gurias. Vamos lá. Nós temos um grupo maravilhoso de apoiadores, até agradecer a todos. Santos Supermercados, Delta Med, Medicina e Segurança do Trabalho, Ótica Piratini, Padaria e Confeitaria Mais Que Pão em Triunfo, Casa de Carne do Sorriso, Lancheria SS Sabores, que fica ali em frente ao Hospital de Charqueadas, Sociedade Lar Esperança e Sabedoria, Flor de Farrapo, a moda da mulher gaúcha e empoderada, e Luisson Eventos. Então, gurias, vocês estão escutando direitinho nosso retorno? Querem fazer o teste no microfone? Som. Eu acho que a André vai ter que puxar um pouquinho mais para frente. Isso aí. Ô, pessoal, hoje a gente está com as meninas da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência de Charqueadas. Vai ser 2 blocos a bancada, tá? Porque elas vieram com um plus, né? Maravilhoso, inclusive, que eu amei. Psicólogo, quero umas perguntas bem direcionadas. Eu acho que a gente vai fazer bastante interação sobre esse assunto. E elas são, né, as que estão aqui agora, é a Ariela Sena, né, Ariela? Oi, boa noite. É a primeira vice, e a Andréa Moreira, que é a presidente da APAD. Boa noite, gurias. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes aí. A gente tem muita coisa para falar sobre essa semana, né? Mas, como a gente aprendeu no nosso primeiro programa que nem todo mundo nos conhece, então a gente sempre abre o programa para vocês se apresentarem, para falar para o nosso público. Quem é a Andréa, quem é a Ariela? Pode começar. Bom, eu sou a Andréa Moreira, moro na cidade de São Jerônimo. Né? Sou daqui de Charqueadas, mas faz 30 anos que eu moro lá, casei com 17 anos, fui morar em São Jerônimo. E sou mãe de um menino autista e com deficiência intelectual. Digo que sou mãe atípica, né? Uhum. O Andrews, ele tá com 24 anos hoje. É um garoto lindo aí, que faz vários vídeos, é bem conhecido lá em São Jerônimo, é um fenômeno. De simpatia também. Bom, eu sou a Ariela, né? Tenho 35 anos, sou cria de Charqueadas, né? Eu sou mãe atípica há mais ou menos uns 6 anos que eu tenho mais filhos, né? Porém, a Antonella, que vem a ser que me deu o título de mãe atípica, né? E vou dizer para vocês que não é fácil. E não é, e não foi, nem vai ser. Mas
a gente se uniu, que eu digo assim, que toda mãe tem um sítio. E, tipo assim, as mães se unem na dor para hoje a gente estar aqui. Porque eu conheci a André através da Grace, né? E hoje a gente está aqui se unindo, juntando forças para tentar uma inclusão de qualidade para os nossos filhos. Não só para a minha, não só para o da Andréia, mas para todos. Porque hoje eu tenho, mas o vizinho lado não tem. Sim, tem uma coisa que eu quero até pedir já de antemão, né, Tchela? Os termos, tá? A gente pesquisou durante a semana, porque a gente tem o maior cuidado, né? E até para a gente começar a conversar sobre esses termos. Se a gente estiver falando alguma coisa, vocês falam, gurias, não é assim. Nos corrijam, por favor. Corrijam, tá bom? Não, o termos a gente deixa com a Grace. Porque nem assim, mães atípicas, né? A gente costuma falar mães especiais, né? Não sei se é o mesmo termo, ou se não... tem bastante coisa na internet sobre isso. Tem pessoas que não gostam muito do termo especial, né? Eu gosto. Agora mesmo com a convivência, porque eu disse, eu era mais... Você vai ter que puxar um pouquinho. Mais crua também nessa questão de nomenclaturas, né? Daí, convivendo com essas meninas aí, a Grace é culpada disso, né, Grace? Eu comecei a lidar mais com as terminologias para que todo mundo se encontre, né? Desses mesmos termos. Então, o mãe atípica é o que foge daquela mãe típica, do filho dito normal, que nem eu digo, né? Que hoje em dia a gente, na verdade, já nem sabe mais o que é muito normal, né? Sim. Então, a gente é mãe atípica por este fato, porque temos um filho que tem diferenças, né? Não é que ele não seja normal, mas ele tem algumas diferenças do que seria esperado, no caso, até pela sociedade, né? Então, por isso o termo mãe atípica. Eu tenho... não, já começamos aprendendo. Hoje vai ser uma aula, literalmente. Eu tenho uma pergunta de mãe. Eu sou mãe também de um menino e uma menina. E eu tenho uma dúvida, como mãe. Como é que foi a descoberta desse ciclo, né? Porque eu vejo que muita gente descobre no início, quando a criança nasce, dependendo da deficiência, né? Sim. No desenvolvimento motor, quando não acontece, ou quando acontece de uma forma tardia, é tudo pesquisado. Ou depois tem gente que descobre na vida adulta, inclusive, agora eu estava conversando com a minha psicóloga, ela falou, Tchela, eu estou vendo assim um perfilzinho de TDAH em ti. Eu, como assim? Mas daí fui pesquisar também, coisa tranquila. Sim. Mas entra também no ciclo das deficiências, né? Como é que foi para vocês? Como é que foi para ti? Como é que foi para Ariela? Foi no início? Como é que foi a descoberta e a sensação? Porque, que nem tu falou, a sociedade nos cobra, entre aspas, terem filhos perfeitos, aquela coisa, engatinha com uma idade, outra, e às vezes não é para todas as pessoas que acontece. Como é que foi, gurias? Pra mim, tipo assim, que nem aqui a gente tem diferença. A Antonella tem 6, o Andros tem? 24. E acho que a Emily tem 11, tipo assim, e todas de épocas diferentes. Eu descobri da Antonella no início, tipo assim, ela tem um laudo desde os 2 anos, que já não foi o caso, da Andréia, que o laudo foi mais tardio. O que aconteceu? No momento que a gente descobriu, que foi na época que eu gostei, que foi cria da pandemia, que todo mundo era autista, porque até então a Antonella nasceu, quando eu estava na escola, tipo, já veio a pandemia com 1 ano e pouquinho, então não tinha como dizer se era ou não era. Aí depois da pandemia foi que eu tive o laudo. Não, a Antonella, ela é autista, com déficit de atenção e com déficit intelectual. E ali a coisa não foi boa. Não vou dizer que, gente, foi lindo. Não é lindo. Não é lindo, porque daí abre um leque de coisas. Porque, tipo assim, pra mim, que ainda sou, tipo assim, eu tenho 35 anos. Então, pra mim, é uma coisa que não é tão novidade. Mas, assim, pra mim, foi um baque. Porque daí eu comecei a levar e parecia assim que a Antonella era a primeira autista de Charqueadas. Sim. Porque daí eu comecei a ver, vamos ver o que eu posso fazer com ela. Aí fui ver terapias e fui vendo. Aí, primeira coisa, plano de saúde. Cara, assim, eu patinei. Mas, tipo assim, tudo que eu precisei da Antonella, o plano foi muito atencioso. A Unimed, assim, eu não tenho que me queixar. Assim, não estamos tão ruim. Que não estamos tão ruim, nada. Quando foi para a escola, aí sim, né? Porque daí a escola do nosso município, não é o município Encharcados em si, todos não estão preparados. Eles estão inserindo nossos filhos. Sim. Inclusão, eu não vou dizer que tem, porque eu, Ariela, mãe da Antonella, não tive isso. Porque daí a escola mesmo, ela era criada tia Filó, eu adoro aquela escola. E as gurias falaram, Ariela, a gente não tem preparo. Na época era a Lu Demetra, a diretora, e ela sentou comigo e falou, Ari, a gente quer ajudar, só que a gente também não sabe, a gente vai pegar todo mundo junto. E aí a gente só foi. Só que cada vez que eu queria uma coisa, parecia, não dá. E esbarrava no protocolo. E eu, assim, ó. Só que eu não tinha aquele tempo de esperar.
liberar. Eu pensei, não, então não dá. Aí fui tentando, disse, não, nada dá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a Antonella do município. Vou botar na Arte Viva, e seja o que Deus quiser. Porque daí tinha... Os monitores ditos estagiários não estão preparados. Então, eu também não poderia pedir do município uma coisa que eu sei que não tem. Sim. Mas é graças a Deus... A gente barra na burocracia. Sim, eu sei que não tem. Nunca, ao contrário, eu nunca cobrei de ninguém uma coisa que eu sei que não tem. Porque eu vivo o município. A gente sabe que não tem. Sim. Aí acontece, aí começa aquela luta. Aí parecia assim, cada vez que eu ia, era o não, não, não. E assim, gente, eu não tenho muita paciência. É que quando mexe nos filhos da gente, ninguém tem paciência pra nada. Se tu tá num hospital, numa fila de 6 horas, ok. Mas se é o meu filho com qualquer coceira, eu quero que seja atendido agora. É uma criança, a gente tem que defender eles. Eles não têm defesa, tipo assim, eu entendo isso. A Antonella, ela é não verbal, e naquela época, então, ela não se comunicava. Estava no começo das terapias. E eu pensei, gente, como é que eu vou mandar ela pra escola? E, tipo assim, eu mandava, não dava 2 horas, tinha que buscar. E eu buscava. Porque eu sabia que as gurias estavam ali pra cuidar, mas não iam ter aquele olhar... de desenvolvimento. Que poderia... Então, eu não poderia. O que eu comecei a fazer? Não, gente, eu não posso botar nem a Antonella, nem a mim em sofrimento. Verdade. Então, o que eu peguei e fiz? Botei na Arte Viva. Gente, assim, ó, tem mães que falam assim, mas é direito da Antonella estar no município. É direito. Eu não estou negando, só que assim, eu estou me dando direito dela poder ter uma vida tranquila, eu poder trabalhar sem saber assim, vão me ligar, eu tenho que sair correndo para buscar a Antonella. Sim. Então, eu me dei esse direito mesmo. Eu tive assim, ó, isso foi ano passado. Esse ano, 2 anos eu tive só passo, que daí eu botei ela ali. No caso, eu tenho uma AT, né, que acompanha ela em casa e tudo mais. A Antonella fez uma adaptação em 1 mês, estava indo na Arte Viva. Tipo assim, hoje ela faz toda a rotina da escolinha. Ela se comunica dentro das limitações dela, mas ela tem uma vida dita normal. Mas eu tive que tirar ela, que não era o certo, mas naquele momento, para mim, como mãe, e como a Antonella, como precisava da minha ajuda, eu tirei. E, tipo assim, eu não me arrependo, porque, assim, a Arte Viva, gente, assim, ó, são 4 autistas. Claro, é uma escola menor, tem, acho, 16 crianças. Mas naquele momento do que eu precisava, como mãe, gente, assim, ó, vocês não têm noção. A Antonella hoje, ela tem 6 anos, ela vai de van para a escola sozinha, com seu bira. Ela faz a fila, ela interage, ela vem, deu. Dentro das limitações dela, eu ajeitei, porque cada indivíduo é um, e hoje, dentro das limitações dela, gente, assim, a Bia foi lá em casa, ela dá um amor. Se ela não gostar de ti, ela passa reto. Ela dá um amor. A gente faz videochamada, ela se mete no meio, ela manda beijo, e assim ela tá. Ela tá evoluindo. Quando ela não me atende, né? Quando ela atende a Andréia, ou quando ela liga pra Andréia. As pessoas têm uma visão do autista, né? Tipo, ele não tem sentimentos, ele é bloqueado. Gente, mas cada criança, né? É diferente. É diferente, então é muito difícil a gente lidar, né? Porque parece para nós, né? Como os de fora, eu falo sempre que eu sempre fico olhando por fora da bolha. Eu também tô fora da bolha, eu também penso assim. E aí a gente fica com medo, né? E aí eu tava olhando vários vídeos e eu chorei hoje, que é para falar da solidão da mãe, né? Atípica, eu ia falar especial. E eu chorei vendo esse vídeo. Porque no mesmo tempo que tu quer que o teu filho interaja com o mundo, tu tem medo que o mundo interaja com o teu filho. E aí tu acaba ficando dentro dessa bolha. E eu queria conversar com você sobre isso, né? Porque a gente vê que tu quer cuidar muito da Antonella. Mas será que tu não tem esse medo do mundo? Não, o que a gente pode fazer pra gente conseguir tirar essas barreiras, né, gurias? Que mesmo aconteceu um fato assim, ó, que a Antonella nunca deixou de ser convidada para as festinhas dos coleguinhas na Arte Viva. Mas pergunta se eu, mãe, deixava. Sim, ela fala... Depois eu até vou passar esse vídeo para vocês. E um dia ela foi para uma festa festejar. Cara, eu acho que eu fiquei 1 hora... Não, foi a Andréia quase matou a Grace. Deixa essa guria no aniversário. Gente, eu fiquei ligando e perguntando. E ela lá, super interagindo. Ficou 3 horas e meia no aniversário. Veio para casa... Tipo assim, ó. E a Grace entende que a mãe bloqueia a Antonella, né? Ai, gente, porque assim, ó, eu não tô acostumada, porque, tipo assim, a vida inteira, ou é eu, adulto. Ai, quando possível, será que eu deixo? Aí eu vi Pino, pai dela, não, tu vai deixar ela aí. Tá, vamos ver. Aí porque eu acho que a gente já carrega tudo isso que eu tô falando, dessas barreiras. Porque eu tinha com as crianças, que nem tu falou assim, a Antonella não falou, e a minha condição, entre aspas, para mim colocar a Raika, que é meu bebê de 17 anos hoje, na creche foi ela começar a falar, porque eu queria que ela me contasse tudo, sabe? E tudo a gente passa. Tudo mesmo. Isso a gente passa. E pra festa de aniversário eu concordo contigo, mas aí eu vi um vídeo
no TikTok falando de mães atípicas, que a superproteção faz parte da mãe porque ela precisa se superproteger para não se ferir e não deixarem ferir o filho dela, Exato. Porque a gente vê coisas acontecendo horrorosas, né? E aí, quando eu vi vocês se juntando, eu entendi. A gente tem que começar a entender, né? Mães ajudando mães. Exato. Com o mesmo olhar, assim, né? Então, a gente, como sociedade, a gente tem que apoiar essas causas, né? Quando a Ariela chamou, a gente precisa ir lá conversar. Eu, tipo, vamos conversar. Daí eu disse assim, vamos falar sobre o que, né, Ariela? Uhum. Ela me passou várias coisas que vocês fazem, que é bem interessante até depois a gente publicar. E a gente queria que tu conversasse com vocês, né? Contasse um pouco dessa ONG, que eu acho que a Andréia também não falou, da parte quando descobriu, né? Do filho, né? Que tu fez as pessoas chorarem, Arroio dos Ratos. Já me falaram sobre isso. Débora, se tu tá... Prepara o lenço, que hoje tu vai chorar. Eu fiz as pessoas chorarem. Ainda bem que eu botei meu rímel aquele bom hoje. Eu é que eu dividi aqui. A Grace é o cérebro da equipe. Ela é o coração. Não, ela é a fala e eu choro. Aí eu só chorava. Ela tem evitado. Eu saí com ela falando assim, ó, drasticamente se encontrar nos meus ambientes do que eu, porque ela sempre chora, então ela tem evitado. E não é choro, gente. As gurias da Secretaria da Educação mandaram um beijo pra vocês. Elas estão assistindo. Elas também. Mas assim, ó, gente, imaginem. A Antonella tem 6 anos. 6 anos. Todo um aparato de terapias. Vocês imaginem o Andrews com 24 anos. A gente se torna um pouco repetitivo às vezes, porque a cada evento que eu vou tem que falar quase que a mesma coisa. Eu digo que o Andrews foi forjado no fogo da minha ignorância, né? Ignorância de saber o que estava acontecendo, de saber... Imaginem que ele é o primeiro neto das 2 famílias. Aí vocês também têm uma noção do tamanho da cobrança. Projeção, né? Por que que ele não fala? Por que que ele não para? O que acontece com ele? Eu fiz a primeira bateria de exames no Andrews aos 4 anos e meio. Quando eu cheguei lá para falar com um médico na PUC, gurias, ele disse para mim, louco é tu. E às vezes a gente diz que os profissionais têm uma falta de empatia, assim, de jeito para falar, né, com algumas mães que já estão ali feridas, porque quando tu recebe esses primeiros prognósticos e diagnósticos, tu já fica, né, em luto. Eu sempre digo, e o luto, ele é terrível. É por isso que eu acredito que hoje ainda existe muita mãe relutante em buscar, em procurar saber, em ter certeza, evitando de ter que viver isso e naquela, não, meu filho não é, meu filho não é, meu filho não é. Então, naquela época só tinha aí psicólogo, psiquiatra, né, neurologista e muito procurado uma fonoaudióloga. E, gente, era muito difícil. Eu trazia o Andrews na clínica, não parava psicólogo, não parava neurologista, não parava, estava sempre trocando, né? Então, eu descobri que ele tinha deficiência intelectual, assim, um pouco mais cedo. Mas o autismo dele eu peguei há 3 anos atrás. O diagnóstico, né? O laudo dele de autista. Com 21. Com 21 anos. Eu peguei o laudo dele. Né? E agora a gente... Mas o Andrews, como ele foi criado sem eu não entender muito o que estava acontecendo, ele tem super autonomia, né? O Andrews é uma criança que... Ele anda de bicicleta, ele anda de skate, né? Só vê... Porque tu disse assim, ó... Como é que é o teu nome mesmo? Tiela. Desculpa. Tiela, tu disse assim, ó... Nem todos nascem e tu consegue diagnosticar ao nascer, né? Porque geralmente tu consegue diagnosticar quando já tem alguma síndrome, né? Ou quando é físico, né? Quando tem algum estereótipo, né? Isso. Quando a criança não tem, que é o caso do Andrews, porque as pessoas... Qual foi o médico que eu fui esses dias? O médico assim, qual foi o apigar de nascença do Andrews, André? Eu disse 9 e 10. E elas, tu lembra? A maioria das mães não lembram. Eu disse, gente, eu lembro. Tem coisas que eu acho que é Deus que marca na gente. Tu vê, eu lembro uma nota de apigar do Andrews. Sempre lembrei. E naquele momento, a gente foi percebendo ao longo do tempo que ele não falava, que ele fazia muito sinal, mas como tem aquela coisa de primeiro neto, primeiro filho, não, ele é dengoso, ele é mimado. Não tem criança para se comunicar. Não tem, sim, né? Não tem, vocês não conversam com essa criança em casa. Sim. Né? Não conversam, então o que está acontecendo? Mas, quando eu levei o médico, disse que ele não tinha nada, que eu só precisava socializar ele. Bom, para vocês terem uma ideia, eu coloquei ele chegava na escola, ele jogava o material de todos os colegas pela janela. Imaginem.
Eu só chegava em casa, tinha que voltar. O telefone era aqueles orelhão, né? Vocês lembram? Aquele de abril. Então, isso, eu chegava em casa, tinha que voltar para buscar ele, a gente não entendia. Ele entrou para a escola aos 8 anos, quando ele decidiu que ele ia ficar. Porque o Andrews também tem isso, né? Isso o Fábio pode explicar um pouco mais, mas eu vejo assim, ó, que o Andrews, ele parece que de tempos em tempos ele desbloqueia alguma fase nova. E aí ele fica por aquele período, daqui a pouco ele desbloqueia de novo. Então, quando ele decidiu ficar na escola, ele ficou. Mas imaginem, né, gente, o Andrews se formou durante a pandemia no ensino fundamental. Não, claro que eu não vou colocar ele no ensino médio, porque seria só para judiar, não tem. O cognitivo dele não consegue alcançar, né? Esse aprendizado, assim, dessa parte de escola e tal. Então, eu disse, não, vou deixar ele por casa. Hoje ele frequenta a PAI. Mas eu sou proveniente, eu acho que é isso que tu chora? Sou proveniente de famílias cristãs. Meus pais são cristãos da Assembleia de Deus aqui de Charqueadas e os meus sogros são cristãos da Assembleia de Deus de São Jerônimo. Então, tu é criada com aquela... Não é que Deus não cure. Veja bem, não é que Deus não cure, Deus cura. Mas Deus cura enfermidade. Ele não precisa curar condição. Sim. E também não é que ele não precisa, que ele não cura, ele cura. Mas não é enfermidade, né? E eu orava, né? Deus, cura meu filho, Deus, cura meu filho. Eu vou chorar aqui, gente. Gente, foi muita oração. Então, isso eu digo que é uma experiência, assim, ó, que é um conforto até para outras mães que estão aí nos ouvindo, porque outro dia eu estava conversando com o pastor da Assembleia lá de São Jerônimo, e ele me disse, Andréia, tem muito. E as mães têm isso. Deus, cura o meu filho. Eu sonhava que o André estava pregando, falando, gritando, falando as palavras normais, eu juro para vocês. E um dia, assim como eu estou falando aqui com vocês, eu estava sentada no meu quarto, meu esposo não estava, e o Andrews não estava, e eu estava orando, eu dizendo para Deus, Deus, cura meu filho, por que o Senhor não cura? O Senhor cura. O Senhor cura tanta enfermidade, cura, por que o Senhor não cura meu filho? E ele disse exatamente assim para mim, eu não te dei ele para ser curado. Eu te dei ele para te amar, cuidar e zelar por ele. Sim. Essas foram as palavras de Deus para mim. Assim como eu estou falando com vocês. Aqui. Exatamente. Aí depois eu não saio com ela, os lugares ela não sabe. Exatamente. Ariela, eu nunca mais também falo com ela. Eu não saio mais com ela. Gurias, eu fiquei meia hora fazendo isso aqui. E eu vou dizer para vocês que eu procrastinei muito para contar esse testemunho. Muito assim. Porque se tem uma coisa... Hoje eu não frequento nenhuma religião, nenhuma igreja, mas eu sou cristã, né, de fé, acredito em Deus, sei que Deus, ele rege a minha vida. E, inclusive, ele está na frente deste meu trabalho. Sim. Porque a APAD, para mim, na verdade, apesar de ter um pouco de culpa da Grace, ela foi um presente, porque eu sempre disse que eu me preocupo muito com as mães, sabe? Com o que a gente passa. E eu acho que quando tu pode fazer um pouquinho para aliviar, sabe, a carga, tendo essas conversas, trazendo informação, sabe, para as mães, falando a realidade, esse tabu, tirando esse tabu, entendeu? Eu acho que alivia mais. Então eu disse para uma amiga minha, Janete, que é minha amiga que está sempre comigo, inclusive, acredito que ela esteja nos ouvindo, a Janete Silva, acho que tu conhece ela. Sim. Um beijo para ti, meu anjo. Que eu procrastinei muito para falar. Porque eu sempre digo que eu tenho muito temor de falar em nome de Deus, sendo que não foi ele que falou, né? Mas Deus foi exatamente assim, e Deus continuou colocando no meu coração, e continuou colocando, e aí quando eu assumi a PAD, eu comecei a orar, e comecei a dizer para Deus, ó Deus, se for o Senhor que falou comigo, que eu continue com essa certeza, mas se não for, que o Senhor tire. Porque pode ser só o coração de mãe, né? Sim. Pode ser que eu ali naquela minha... ansiedade de que Deus cure, mas eu acho que um dia ele resolveu, eu vou te dizer, minha filha, eu não te dei ele para ser curado, ele é perfeito, Deus não tem que curar o que é perfeito, entendeu? Ele cura a enfermidade, né? Qualquer outra enfermidade, mas uma condição, né? Ele não tem que curar. Então a gente tem que amar, que cuidar, que zelar, que aceitar, saber, meninas, que lá no final de todas as terapias, talvez muitas mães não vão gostar dos meus depoimentos, mas eu prefiro lidar com elas com realidade, gurias, do que ficar criando uma expectativa que não vai alcançar. Sim. Elas não vão chegar a ser típicas. Elas vão sim desenvolver. Eu converso muito, eu e a Ariela, sobre isso.
né? Elas vão desenvolver sim, né? Vão evoluir muito, mas sempre vão ser crianças atípicas, né? Eles nunca vão deixar de ser autismo, né? Autismo, até hoje a gente não se descobriu a cura, né? Deficiência intelectual não existe cura, síndrome de Down não existe cura, né? Paralisia cerebral não existe cura e tantas outras, né? Comorbidades, né? E limitações que a gente sabe que não existe. Então, a gente tem que lutar pelos nossos filhos e amar eles do jeito que eles são. Exatamente. Eu acho que quando Deus me disse isso, naquele mesmo momento... Já conheceu o teu propósito. Sabe? Né? Ele fez assim, ó. Sabe? O meu coração descansou. Descansou. Eu acredito que ele estava me preparando para este momento. Estava, entendeu? sim. Que eu disse para ela hoje, estou uma semana aí nessa correria aí com a PAD, né, e fazendo vários eventos, graças a Deus, e eu vejo assim muito, sabe? Então eu agradeço todos os dias a Deus por estar conseguindo fazer isso aqui. Eu quero agradecer grandemente a oportunidade que vocês estão nos dando. Né? Espero que a gente faça mais vezes. Muitas outras. Para que a gente consiga ajudar essas mães, né? Esses pais, os familiares, gente, porque para os pais também, meu esposo está assistindo, para os pais também é muito difícil. Eu vi uma matéria que a porcentagem do divórcio, quando descobre, é mais de 85%. Mãe solo. As mães, solo, além de ter esse diagnóstico, ainda ficam solo, né? Exatamente. Porque o pai não consegue lidar. A pressão, eles não conseguem lidar. Eu vou te dizer assim, ó, Débora. O pai tem que ser muito homem com H, sabe? Porque ele tem que ver... O que o pai atípico tem que saber? Que ninguém casa com ele e dá para ele uma garantia, ó, eu vou te dar um filho normal, né? Sim. Não está escrito lá no teu contrato de casamento. Aqui neste contrato eu vou dizer que eu vou gerar um filho normal, que é vindo do nosso amor, né? Como que tu deixa de amar uma mãe e uma criança porque a criança nasceu atípica? Se é teu sangue que está vindo de ti. Né? Hoje em dia a gente tem até mostrei para as gurias uma pesquisa, ela não é definitiva. Científica, no caso. É científica, é na Europa, se eu não me engano, agora não me lembro exatamente, até mandei para ela, né? Que eles estão fazendo ainda está em processo de investigação, que o autismo é proveniente do gênese masculino, do pai. Né? Então, eles tiram um pouquinho, se for, né, gente? A gente não pode ter, não estou dando certeza, óbvio. Sim, sim. Foi uma matéria é um estudo. Leu, é um estudo, 75% ou 73%, né? Que é o momento ali na vida do pai que está ocorrendo, que pode causar, né, na criança essa condição. Tirou um pouquinho da carga de cima das mães, porque geralmente é aquela brincadeirinha que a gente diz, é da tua família, aquela gente. Da tua gente. É da tua gente, aquilo lá, ó. Mas não tem o preparo para o pai, se tu parar para pensar, até no posto de saúde, na escola, o acolhimento desse pai não existe, né? É sempre com a mãe. Mas isso me chama atenção que na CMPC teve um programa. Na CMPC teve um programa que o Pepino participou que eles fizeram só para os pais atípicos. E era tipo assim, era com uma neuropsicopedagoga e foi tipo assim, uma reciclagem, com jogos, como eles podiam chegar perto das crianças, porque, por exemplo, no meu caso, que a Antonella ainda mamava no peito no início, era só eu, para tomar um banho, o Pepino botava na janela. E a tia que era o banho mais rápido do mundo, cantando ela, eu tô aqui. Porque ela entrava em desespero. Ela vai no Beira-Rio, né? Vocês verem? Pra te ver como é que o Pepino precisa de terapia. Tem que botar na areia. A vai no Beira-Rio. Então, tipo assim, ó, o que acontece? Eles prepararam. Eles têm totalmente... Essa é a primeira empresa que eu sei que buscou um acolhimento para os pais. Eles procuram... É importante falar sobre isso mesmo. Mas o RH da CMPC funciona de verdade. Sim, eu vejo, eu acompanho eles tanto no LinkedIn, porque, né, tá sempre tentando aquelas vagas lá, né? Alô, CMPC! Alô, CMPC, tô me formando, hein? Mas eu acompanho também que eles colocam um periódico quase todos os dias no Instagram deles também. E eu vejo, assim, muita coisa que tu não vê em grandes instituições. Esse eu não vi, mas parabéns, CMPC. Eles têm um programa que paga a escola ou a creche. Só que eles perguntam, eles fazem um feed de como é que tá a Antonella, a cada eu acho que a cada 6 meses, como é que está sendo o desenvolvimento. Eles se preocupam com a qualidade. Não, a CMPC é incrível. Eles mandaram uma sacola CMPC com brinquedos para a Antonella. Sim, tu falou que ela
A tua filha estuda ali na Arte Viva, né? E esse projeto te beneficiou bastante, né? Sim, porque senão... Não, sim, porque senão, gente, eu gosto de dizer que a Unimed, a CMPC, cara, assim, ó, amo Deus demais. botou no teu caminho. Sim, porque assim, ó, se não fosse eles, eu não sei, gente, o que seria da Antonella. Porque assim, ó, a rede municipal, pra mim, ela é boa porque eu tenho mais 3 filhos. Então, Sim. todos foram, mas assim, ó, eles não estão preparados. Sim. E que a Antonella, sem ir na escola, gente, ela teve 3 monitores. Sem nem Pois chegar. eu trabalho numa Secretaria de Educação e a gente fala sobre isso todos os dias. Como a gente lida, né? Porque o Ministério Público te obriga a ter um monitor e... que não é monitor, depois a Grace vai passar. Os termos, tá? Ela deve estar se roendo. Aí vem as mães, né, gurias? E a gente entende, mas é que é poder público contra, né, contra o sistema. Eu sempre falo sobre isso. E as mães chegam lá com papel, chorando. Vocês não querem. E a gente fala, a gente não tem. A gente não tem a estrutura ainda. A gente está caminhando para isso, né? E a demanda é enorme. Enorme. E a tendência é cada vez mais crescer mais e mais. Eu acabei de... Eu fiz uma apresentação da APAD na Câmara de Vereadores de São Jerônimo, na segunda-feira. E antes eu fiz umas pesquisas para levar uns dados, né? Então, assim, ó, subiu de 13 milhões de PCD no Brasil, da última IBGE que tinha, de 2010... para 2022, para 18,8 milhões de PCD. Diz que a cada 10, isso 6 é são, 4 são. muito Sim, alarmante. é 1 bilhão. Eu estava olhando isso mundial assim, da ONU, pela só ONU. o município, só o estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem hoje quase 11 milhões de gaúchos, 8,8% da população é autista, por exemplo. Entendeu? Então, assim, ó, é muita coisa. Não é autista, é PCD. Desculpa, é PCD. Então, é muita coisa, sabe? A gente vê o preconceito também, né? Antigamente não tinha isso. Não, antigamente não, não tinha teve. laudo. Hoje eu ainda tive uma conversa com a Adelso, que daí minha filha, a gente tá levando uma psicóloga, Adelso é meu pai, meu padrasto. E ele assim, antigamente não tinha isso. Eu falei, tinha. Só que era Tinha, que era porque como eu vou dizer assim, a depressão juvenil, essas coisas, cada função da pandemia, que não chega a ser uma depressão, mas é que eles passaram por uma fase muito difícil. É que a pandemia, ela aumentou, né? Isso. Ela deu assim, ó, ela salientou todas as limitações. E medos e inseguranças, porque eu tu te tenho privou. também isso, que os pais tipos de começaram transtorno. a ficar com os filhos durante 2 anos dentro de casa e começaram a conhecer os seus filhos e começaram a ver. Pois é, não é tanta reclamação da escola, não. Acho que essa criança ela precisa de acompanhamento. Né? A gente, imagina uma sala de aula com 30 e poucas crianças, gente. Eu tenho várias amigas que é professora, elas falam na 35, dificuldade. além, E não é né? na dificuldade que elas não querem, é que são 35. E toda criança, atípica ou não, demanda, né, necessidades. Exato. Desde a básica, Uma atenção enorme. a atenção, muitas que não são atípicas não têm uma atenção em casa. Então é um leque de coisa, gente, que às vezes eu fico pensando, meu Deus, pra mim é a melhor profissão que tem, a mais Por isso que incrível. eu sempre tinha na cabeça que eu não posso cobrar do professor uma coisa que eles não têm. Não tem apoio. como, é 1 pra Como chegar, eu vou 30. dizer assim, ó, não, ó, Nem eu da quero. saúde, porque não tem esse Como é que eu chegar assim, profissional. olha, o laudo da Antonella são 30... Tem que cobrar, não é que não tem que cobrar, gente. tem que mas tem cobrar. Sim, mas eu mas acho eu que a não- gente tem que se posicionar, né? Que não tem como, assim. A Clínica da Antonella tem um laudo que são 20 horas aba. Quando eu cheguei lá, o que é o aba? Aí eu pensei, nossa, a coisa é pior do que eu penso. Se pra mim, como mãe, imagina um profissional. Imagina para um professor que pega uma sala de AEE, sem equipamento, sem... Sim, e a gente sabe o que material de apoio tudo pedagógico. depende, tudo demanda. E aí, como é que eu vou cobrar? E pasmem vocês que, segundo a rede de autismo, nós temos cerca de 6 milhões de autistas. E subindo, certo? Porque muitos não têm laudo, né? Muitos estão em investigação e muitos os pais nem querem investigar. Eu sempre costumo dizer que tu diz assim, ó, não tinha antigamente. Não, antigamente não tinha laudo. Porque eu mexo com a minha mãe e digo assim, mãe, eu acho que o pai é autista. Aí depois a gente tem esse negócio Mas de tu sabe cheio de toque, que a guria. depressão também, muita gente fala que antigamente não tinha. Mas quantas Sempre pessoas antigamente lá pra fora tu via que cometiam Eu vou levar pra suicídio ti, ou alguma outra pai, coisa? Fábio, tu vai ter que investigar. Mas olha só, eu Faz teus tenho corre. um quadro de depressão, é aquela depressão genética, endógena, né? Ô, Fábio, escuta essa, Fábio. E a minha mãe me levou no médico, porque quando eu ficava com muita tensão, da ansiedade, eu fingia que desmaiava para sair daquele ciclo. O médico disse para ela, e birra, quando ela fizer isso, tu pega uma vara e bate nela até ela levantar. Ai, e é credo. isso. É sério isso? Ela Antigamente come era assim que se tratava. Eu disse, gente, eu era depressiva naquela época. Funcionou, né? Não funcionou, porque até hoje eu tomo medicação. Funcionando até hoje, já tá tomando as boletas.
Tá, mas tu levantava? A gente era tratada Tá assim. apanhando, tu não vai levantar ela. Karma, então era fingimento, Débora. Tu não tava Mas era pra sair de um conflito, né? Guria, que horror, maltratada. Não era maltratada. Era que naquela época era assim, né? O depressão tá depressivo, vai lavar uma louça. Ai, eu Isso aí é falta de limpar a Tem que casa. fazer. Mas, gente, antigamente as crianças brincavam na rua, nós temos filhos dos quartos, né? Então, tu não sabe se tá com depressão ou o que é que não tá aqui. Os nossos foram criados metendo louco na rua mesmo. Não, tem que ser. E era uma máfia, né? Nós temos 12, né? Nós tudo junto. É uma máfia, a coisa mais boa. Só não botaram fogo na caixa d'água porque vazou um pouquinho e apagou. Porque eles já tentaram de tudo na vida. Graças a Deus, eu né? e meus irmãos nos criamos na época que tava fazendo encanamento lá na Coab, ali. A gente morava ali pra identificar perto do Zé Barbeiro. Morava por ali. Aqueles canos, todo mundo caindo por cima, com o pé arrebentado, jogando bola. Hoje em dia, tu não vê, as crianças não quebram nenhuma unha, né? Porque hoje é muito mimimi, que nem eu digo, a geração mimimi, que nada dá, não pode, nada vai. Mas é que eu acho que as pessoas começaram também a descobrir seus limites, né? Eu acho que também tem Eu, isso. como mãe, eu tenho muito medo de tudo. Cada vez que acontece, tipo, as crianças vão... O mundo mudou, né, guria? O mundo hoje é diferente do nosso, que a gente ia pros carvão ali onde é o IFSU. Meu Deus do céu, eu só voltava sem Havaiana porque eu perdia nas valetas. Mas hoje eu fico pensando, a minha filha foi fazer o cabelo agora, que ela dança amanhã no rodeio. Eu não consegui deixar ela passar pelo parcão a pé. Vocês aqui. Sim, Tu entendeu? E eu moro no parcão, eu moro nos fundos do parcão. Daria 5 minutos a pé. Peguei meu carro, coloquei ela dentro, levei. O Caô de noite, assim, quando ele vai pra balada. Ô, meu filho, me liga que a mãe levanta e vai te buscar. O Caô tem 21 anos. Mas aí é que tá, que a gente... Eu mesmo tenho a Duda de 18. Gente, eu deito e durmo porque o Pepino não dorme. Ele fica no sofá, que eu digo velando. Não, já não precisa de 2 velando a Duda. Ele fica ali. Eu pego e durmo. Só que aí a Duda me liga, tá? Pode, Pepino, pode. Isso que ela tem 18 anos. Ela saiu como se fosse no passado. A minha só vai pra rodeio. Parou de sair porque você sai com a minha filha? Detalhe, Tem que limitar essas coisas aí. Eu limito. Aí ela disse, mãe, tu quer me... Como é que ela fala pra ti, André? Minha mãe não deixou eu viver, André. Minha mãe não deixou eu viver, André. Deus, figura. Mas voltando aqui pra ONG, né? Que eu acho que a gente tem que conversar. Vamos falar. Falar muito da ONG aqui, porque tem bastante coisas aqui que eu tenho uma lista que a Ariela me passou. Tem uma de casa, viu, Ariela? Como eu sou boa. Tem várias ações, né? Junto à comunidade, né? Sim, temos. Só para fazer aquele clichê, a PAD, né? A PAD foi criada no ano de 2018, na verdade, por esta que está aqui atrás. Que né? ela já fazia esse trabalho antes, Já né? fazia esse trabalho. Ela é bem metida, bichinha, né? Ela e outras mães, né? Tanto mães atípicas quanto outras mães aí que passaram vendo essa necessidade, que apesar de a gente ter uma Constituição Federal, né? Que eu digo que é impressionante tu ter uma Constituição Federal e tu ainda tem que fazer vários estatutos, várias leis, várias legislações para complementar, porque parece que as pessoas não entendem o que está acontecendo, né? Eu digo assim, quem fez essas leis, se fosse viver na pele, mudava. Porque assim, não tem como. Porque assim, o que a lei não tem na realidade da família típica do dia a dia, é impossível. É porque realmente, é que nem na parte da mulher, que a gente bate muito, que o nosso programa é falar delas, as leis não foram feitas por nós, mulheres. O nosso número é muito menor. Como é que a gente vai cobrar que nem no município? Vamos usar o exemplo, claro que a gente tem vereadores maravilhosos aqui, tem uns que não são também, mas vamos de 13, a gente tem uma mulher. Uma cadeira só. E ela tem que cuidar da educação, porque ela é professora, daí a rede de educação vai cobrar dela, e da mulher, e a gente... E lá, quantas pessoas que representam os pais atípicos tem? Entendeu? Eu acho que tem um certo momento que a gente tem que viver literalmente comunidade, mas na minha comunidade. Eu quero eleger mulher porque eu quero direitos da mulher. Eu quero eleger na família típica, eu quero eleger alguém que me represente, porque eu não tenho ninguém lá. Mas tu sabe que a gente... Viu? A gente acaba fugindo do assunto, mas é uma Mas eu acho que a gente está dentro do assunto. O que é que... Não, eu vou falar com relação à né? política e com relação a ter a Câmara de Vereadores com mais mulheres. É que as mulheres são machistas. Este é o problema. Porque toda eleição nós temos, né, um leque monte de muito mulher, bom. um leque enorme de mulheres assim, ó. Pô, que tem conhecimento das causas, estudadas, né? E aí as mulheres não votam, porque aquela ali quer se aparecer, rivalidade né, feminina. Aquela ali não sei o quê. Aí Uma vão construção lá, social. cuida bem, vão lá e votam nos homens. Ok, ninguém está desmerecendo os homens. Deus Não. de mim, não é isso aí. Eu Mas adoro. Quem é que vai ter, Débora, aquele olhar para ti que está saindo com teu filho numa estrada de barro, né? No colo para levar para a escola? Tu acha que homem vai dar bola para isso?
É muito difícil, não estou também generalizando. Olhar o lado feminino, eles nem sabem ver o nosso lado. O homem pega o carro, né? Exato, né? Quem é que fica... Aí tu falou assim, ó, por que não tem daqui um pouco essas ações voltadas para os pais atípicos? Porque quem cuida é as mães. Mas a parte do homem atípico eu entendo também, porque que nem o Pepino, que ajudava a Ariela, que botava a criança ali no vidro para ela tomar banho, eu vejo que tem a porcentagem dos que vazam e tem os que ficam e querem ajudar, não. Querem criar seus filhos, só que não tem uma orientação assim como a mãe. Mas qual é a porcentagem de homens que tu acha que viria para uma roda de conversa, por exemplo? É mínima? A não ser o Pepino, que foi a ela. nossa... Veja bem, nós temos um grupo de mães atípicas da região carbonífera. Né? A Ariela tinha mães atípicas, aí quando nós nos conhecemos, esses 2 primores, nós fizemos, vamos regionalizar, porque para colocar mais mães e tal. Aí, mães atípicas da região carbonífera. Aí eu disse pra ela, fala pro Pepino fazer o pais atípicos da região carbonífera. Só que nós vamos ver que a maioria dos pais, que mesmo o Pepino, ele tem totalmente aberto, que mesmo assim, ele usa as coisas do autismo, isso é com a Antonella, tipo assim, ele não tem nada. Ao contrário, ele até diz assim, por que eu não tenho? Mas eu ganhei uma caneca, aí enquanto eu não dei uma pra ele, e eu ganhei a minha. Aí eu tive que fazer uma pra ele. De vez ele abre a serviço, ele botou em cima da estante, ele queria só pra saber que ele tinha uma. E eu vejo assim que ele tem amigos que não falam, mas ele fala, a Antonella é assim, ele leva a Antonella, ele anda com assim, ele não tem. Claro, no início foi difícil, se a gente for preconceito dentro da nossa casa, como é que eu vou cobrar dos estranhos? É verdade. Não posso. O pai se afasta, eu vejo por fora, tá? Não sei se eu tô falando. Nós estamos fora da bolha, gente. O pai se afasta e o vô se aproxima. Já verdade, notaram isso? O vô toma conta daquela criança junto com a mãe. Mas tem uma... Os avós são pai 2 vezes com açúcar. A minha mãe fala assim, eu amo vocês, mas vocês não queiram comparar o amor de mãe com o amor de vô. Não tem como. A família tem que entender que a criança é autista. Graças a Deus, a minha, tanto do meu lado quanto do lado do Pepino, gente, assim, a Antonella é dita normal. Meu pai mesmo esse dia veio, foi levado não sei aonde, levou a Antonella para um sorvete. Quando eu cheguei em casa, ele, dei um sorvete para Antonella. Ela chegou, apontou, que era de chocolate, eu dei por causa do sorvete. Assim, tipo assim, mesmo que são gerações diferentes, ele entende as limitações dela, mas não deixa de não levar ela por ela ser de incluir. De incluir, tá sempre ali. Qualquer um dos 2 lados. Mas se vocês conversarem com vocês, né, tem esse exemplo. Quantas pessoas da família ou do convívio de vocês falam assim, vou sair hoje com a Antonella tomar um sorvete. Vou levar a Antonella no parcão. A gente tem essa barreira. Se tu não for, eu não consigo lidar. Não, aí é que tá. É que eu não sei se é que nem são realidades diferentes. A minha realidade, da minha base, que acontece. O que não é da área da saúde, é da área da educação. Tipo assim, as gurias já me dão um apoio e um resguardo. Eu que às vezes fico meio assim, não vou. Mas, tipo assim, chega lá em casa a Karina, que é minha comadre, a Antonella pega a chave do carro, vamos, sair. E a Karina sai com ela. É que eu vejo também... Tudo é diferente do convívio. Tem graus, né? Tem graus. Então, vamos supor que a Antonella, que nem tu falou, ela tá ali com a função. Tem mães que não têm esse apoio, né? Tem mães que não têm. Tem mães que nem são. Não tem esse apoio. Tem mães que não são nem atípicas, não tem uma rede de apoio. A gente também não está preparado, porque eu questionei, quando eles botaram aquele brinquedo no parcão, eu questionei por que a criança está isolada. Né? É um brinquedo de inclusão que exclui a criança, porque a criança fica afastada das outras crianças. Linda a iniciativa, mas tinha que ser pensada por mães. É por isso que eu digo assim, eles estão inserindo, não estão incluindo. Exato. Eles estão inserindo. Inserir é diferente de incluir. Sim. Porque às vezes é difícil a gente chegar assim, eu não sei, Ariela, tipo, eu falo como fora, né? Eu não sei, me ajuda, eu tenho muita necessidade, eu quero fazer isso por vocês. Faz para mim, né? A gente tem isso também, dessa rivalidade. Sim. Eu quero lá, porque é eu que quero abrir o lacinho lá e cortar com a tesoura, entendeu? E aí acaba que a gente bota os pés pelas mãos, né? Mas é que nem digo assim, eu trabalho com o tio Chico, que vem a ser Dino da Antonella. O que a gente fez? Quando eu comecei a trabalhar com ele no gabinete, ele assim, comadre, o que eu quero? Que tu me traga a demanda, porque eu quero ajudar, porque a gente fez uma reunião no gabinete, que foi quando tava eu, a Andréia, a Grace, mais outras mães, e ele viu. E tipo assim, o que eu faço? Não usando o lado político, mas eu levo. Ele, não, tu tem, vamos fazer, que nem mesmo tentou uma pracinha, que nem acho que é de Montenegro, né? Sim, Montenegro tem uma pracinha que era para crianças PCDs. A Andréia viu, ele montou, ele fez o projeto. Não sei se também tá certo aquela lá, eu tô falando com não, olho pior que não fora, tá, está. gente? Se tu for analisar Santa Catarina, a gente foi no Balneário Rincão, a pracinha de inclusão deles, dentro da pracinha tem a pracinha que é cercada. Meu Deus, tu pode botar o teu filho ali, tu
Mas eu levei a Antonella, barulhos, fiquei não é? sentada, não sei se eu tô falando e a coisa Antonella errada. brincando. Mas a pracinha ali eu vejo como exclusão, porque também ele só tem um direito de brincar num brinquedo. Tu entendeu? Tipo, tem 10 brinquedos no parcão, mas para PCD tem um. Se tu quiser esse de se embalar, e se tu não gosta de embalar, o problema não é meu. Mas a Antonella, ela caminha, ela consegue andar em todos os brinquedos, mas daqui a pouco o da Andréia não consegue. Só que eles fizeram só o quê? O PCD físico. Exato, pra cadeira de roda ali, né? Pois é, aí vem uma... Que nem a gente conversou da Maria da Penha semana passada, a gente pensa na Maria da Penha quando a mulher está sangrando. A gente pensa na criança com deficiência se a criança tem problema de mobilidade. Né? A gente não consegue enxergar que são outros. É um leque de opções. Assim, ó, a PAI abrange o quê? As crianças, antigamente, era só, vamos dizer, física. Hoje, não. Ela tá com autismo, aí vai. Só que, assim, também é um lugar que tem poucas vagas. Mas se tu parar olhando, assim, uma semana eu passei olhando. Que eu começo a olhar. O que eu vou falar no programa? A gente fica estudando muito, gurias. A calçada da casa da gente, a gente não é... a gente não quer que essa criança conviva com a gente, porque a gente limita também. Né? Na minha casa, uma criança de cadeira de roda vai sofrer para subir. Sim. E eu não tô nem preocupada, sabe por quê? Porque eu não tenho na minha família. Mas a minha amiga pode ter, sim, né? É que nem eu... E aí a gente começa a pensar nisso. Eu pensei, Grace. Sim. Né? Mas foi que nem eu pensei. Se tu convidar uma criança isso a comunidade pode ajudar, né? Se tu convidar uma criança, calçada, como é que tu sabe assim, eu vou incluir inclusão, estou falando de inclusão. Um PCD na festa do meu filho. Começando pelo exemplo mais básico, que é o cadeirante. Eu vou lá e convido essa criança, tá? Aí, por exemplo, a gente faz a festa aqui neste prédio. Como que o cadeirante vai subir aqui? Ah, Andréia, mas a gente pega ele no colo e sobe com ele a escada acima. Isso não é inclusão. Ele tem que ter autonomia para adentrar os espaços. A gente tinha um colega no Vitória, não tem um elevador. Como que essa pessoa... Não precisa ser um cadeirante, pode ser uma criança. Tipo a Prefeitura de São Jerônimo mesmo. Não tem como um cadeirante entrar lá e ter autonomia e dizer, eu vim aqui ver o meu IPTU, eu subi lá em cima e quero fazer. Ah, mas vai descer o fulaninho lá de cima e vai vir aqui embaixo. Não é exclusão. Assim. Tu não está incluindo. Tu não é uma cidade inclusiva. Entendeu, Débora? A nossa prefeitura aqui também não, porque tem aqueles buracos pra baixo, aquelas cadeiras, aqueles... Mas tem umas caverninhas, né? Tudo se porém uma caverna. Tá mais, porque tem o elevador, tem o elevador de cadeirante, por causa que o Pedrinho, Uma criança pra tua festa de aniversário do teu filho, tu vai lá e deixa o cadeirantezinho lá, riquinho, num canto, fica aí... Tu não inclui só ele como na dança, docinho é isso. Tu não inclui ele na brincadeira. Ah, mas como é que eu vou dançar? Simples, pega ele pela mão, sacoleja ele, leva a cadeira pra lá, faça com que ele se sinta incluído, no feliz grupinho. e alegre por estar no meio dos colegas. Não é difícil, gente. Basta querer, basta olhar pro outro com empatia e com respeito. Se colocar pena, né? Não, a gente, porque eles são... As pessoas olham com pena, a gente tem isso ainda, esse olhar. Ele é coitadinho. Não, ele não é coitadinho. Ele é tão bom e tão perfeito quanto o teu, né? Só que tu precisa ter esta visão com amor e carinho para poder fazer com que ele se sinta bem ali. Se eu chegar num local e a pessoa me olhar meio de cara feia, eu não volto mais, e não sou atípica. Verdade. Vai saber, né? Ainda não fiz exames. Mas a gente não pensa muito nisso, né? Não. No Vitória tinha um colega meu, colega que eu digo que a gente é da mesma frota do Vitória lá, né? Colega de sofrimento do transporte. Para ir para a faculdade. Super inteligente. Ele é bem famoso, tá encharcadas. Mas eu esqueci o nome dele, que depois da pandemia foi um caos. Ele é bem famoso, mas ela esqueceu o nome. Não sei, eu acho que não. O motorista tinha que sair do ônibus, pegar esse cara no colo com 20 e poucos anos. Todo mundo da fila esperando o cara levantar, pegar no colo. E aí ele é pesado. Aí vinham os outros alunos carregar ele como se ele fosse... nada. Um pacote. Pra colocar ali, jogava o guri. Ai, gente. E era isso. E ele ia todo dia na faculdade, sabe? E aquilo ali me cortava o coração. Disse, meu Deus, a gente não consegue nem levar uma pessoa... transporte público. Sabe? É complicado. E ele se formou. Aí as pessoas... Aí, sabe que as pessoas dizem assim, ó, que nem tu falou há pouco. Ah, a gente está se adaptando, estamos movendo a inclusão de forma lenta. Nós não temos mais tempo para a forma mínima. Não, mas nós estamos fazendo o mínimo, Andréia. Eu não tenho mais tempo para o mínimo. O meu filho já está com 24 anos e está vindo uma leva enorme de crianças atrás dele.
Entendeu? Eu estou aqui lutando pelo meu filho, gurias, e lutando pelo filho dos outros que estão vindo. Lutando para que muitas mães não passem o que eu passei, que não chorem o que eu chorei, que não se iludam dizendo, Deus, cura o meu filho. Porque se tu lidar com as pessoas com realidade, elas vão viver, a realidade vai ser menos dolorido. O mundo vai ser mais real, né? Exato, do que tu passar o tempo todo lidando com eles com... Ai, não, sabe? Como se fosse um bibelô que ia quebrar cada segundo, né? Não, a gente tem que lidar com a realidade, sabe? A gente tem que lidar com a realidade. E é este o propósito da APAD, que eu tenho feito. A gente tem um projeto que a gente... É roda de conversa de mães atípicas, vamos falar sobre nós. E lá a gente já fez alguns eventos, porque durante o período de pandemia, né, gente, foi necessário que todos ficassem em casa, óbvio, por bem de todos. Mas então a gente está retornando agora, né? E a gente, lá naquelas conversas, a gente até mandou umas fotos, a gente fala de forma aberta. E essa forma aberta que eu digo é, gurias, tanto eu conto esse meu testemunho, Deus falou comigo com relação ao Andrews, quanto eu digo para elas, não vamos romantizar. Tu é guerreira, Andréia. Aqui pra ti, que eu sou guerreira. Eu não sou guerreira, eu sou mãe. Assim como vocês duas são mães, né? Sim. Tu vai lutar pelo teu filho até a morte. Então, verdade. eu não tenho o que fazer. Eu vou terceirizar o meu filho, a minha família não cuida do meu filho. Não cuida, meus pais podem estar ouvindo, mandei o link para minha cunhada. Não cuida, o máximo que eu digo um dia, eu digo assim, ó, mãe e gurias, a gente cansa sim. A gente sofre sim, a gente chora sim, e às vezes eu tenho vontade de pegar minha mãe e entrar de volta para dentro dela, sabe? Por quê? Porque somos seres humanos. Porque é cansativo, é desgastante. Ser mãe já é. Ser mãe, tu imagina, sabe? Às vezes eu converso com a minha irmã e digo assim, tu pensa bem, eu não vou ser vó. Vocês conseguem entender? O filho de vocês com os 24 anos podem estar casando, tu pode estar sendo vó. E tem outra coisa. Ele pode estar na faculdade, ele pode estar trabalhando. Eu não vou ser vó. Um dia minha irmã estava conversando comigo e estava conversando com relação aos meus sobrinhos. Eu disse para ela, Mana, levanta tuas mãos para o céu. Eu não estou me queixando do meu filho, porque eu jamais me queixaria do meu filho. Porque, como eu digo para vocês, como eu tenho essa coisa de temor a Deus, gurias, eu nunca perguntei para Deus, Deus, por quê? Nunca perguntei. Porque eu tinha medo que ele me dissesse assim, tu quer saber por quê? Se está te incomodando, então vou te tirar. Deus o livre. Então, assim, ó, eu nunca perguntei o porquê. Eu sempre lidei de forma... Às vezes eu mexo com o Fábio, quando eu falo com o Fábio me pergunta. Ele sempre consegue me fazer chorar, guria. Não, é que ele também... Ele tem um caminho. Mas agora isso aí é de retorno, também sempre me consegue. Não, é assim, ó, o Fábio, ele pega a Andréia na TPM. Eu já falei pra ele, a gente já conversou, Fábio, pelo amor de Deus, me pergunta. Porque assim, ó, a gente entra todo mundo assim, cara, não dá, ela chora. Aí ela me liga chorando, cara, não dá, a gente tem que entrar no bom senso, que a Andréia não tá bem. Ele fala comigo, é muito ruim, né? Não é bom de fazer, mas é muito ruim, a gente chora demais. Não, o pior é que ele nem faz terapia comigo, ele não pode me atender. Sabe por que ele conversa comigo no final? Ele diz assim, como é que tu tá? Pronto! Aí aquela pergunta assim, como é que tu tá? E tu já lá... Por que tu me pergunta como é que eu tô? Porque eu sou psicólogo, não posso lá contigo sem perguntar como é que tu tá. Às vezes a gente não assim, pergunta, né? Oriela, André, como é que tu tá? O que eu digo pra ele? Quer falar um pouquinho no telefone comigo? Eu não sei se eu tô dormenta, se eu tô anestesiada, se eu tô ruim, se eu tô em depressão, ou se eu tô bem, né? E isso, mães que não são atípicas. Hoje eu vou falar. Viu? Olha, tu tá muito bem, parabéns. Não, elas podem ajudar com esse, né? Com esse olhar, né? Com esse ouvido, né? Tipo, Gurias, vamos sentar e vamos conversar. O que eu posso te ajudar, né? E pior que só perguntar já ajuda. Só perguntar. A gente gosta, né? Os amigos, né, gente? Durante o período de pandemia, nós tivemos vários casos de mães atípicas que se suicidaram. Nós tivemos um caso terrível. Se eu não me engano, foi no Chile. Foi no Chile, se não me engano. Que o vizinho matou em praça pública uma mãe de um autista. Vocês chegaram a ver isso? Sim. Ele se incomodava. Aí a gente vê assim, ó, como que o mundo está, né? Ele se incomodava com o choro daquela criança. Dia e noite, aquele autista gritando, ele falava. Ele matou a mãe da criança em praça pública. Foi uma coisa assim, ó, que não tem. Tu sabe Teve um outro caso de um outro autista que fazia, se não me engano, acho que 15 ou 12 ou 15 dias, que a mãe estava morta e a criança estava do lado. E ele não conseguia se comunicar para dizer. Gurias, aonde está a família? A rede de apoio. Aonde estão os vizinhos?
Ei, vizinho. Que silêncio na tua casa, Vamos falar com os vizinhos. Tem uma família típica do lado da tua casa? Não. Se tu tiver, vamos falar para os vizinhos, gurias. Por favor, presta atenção. Presta atenção. Não te custa nada tu prestar atenção. Não te custa nada tu chegar na beira da cerca e ver que tem alguma coisa errada. Essa criança chora, ela entra em crise, sim, né? Mas tu não ouviu a mãe. A mãe não abriu a casa. Alguma coisa está errado. Sim. Eu tenho uma amiga minha, que é minha companheirona aí de lutas, a Tânia Rusch. Acho que a Tânia foi a primeira presidente da APAI de São Jerônimo. E a Tânia morava bem na frente da minha casa. Agora ela mora 3 casas acima, na outra esquina. Quando a Tânia não abria a casa 2 dias, eu dizia para o André, tem alguma coisa errada. A Tânia não abriu a casa. Aí eu ia lá, chamava, às vezes eu gritava no portão e dizia, se tu não abrir o portão, não vou parar de gritar. Os irmãos dela lá em cima viam na porta, porque viu que eu estava gritando. Ela, ai, amiga, não estou bem, normal, né? O Gabriel tem síndrome de Down e às vezes ela estava cansada, é mãe solo, porque é viúva, né? Tem toda a família, um aparato da família, sabe? Eles são fantásticos, a família dela. Mas assim, ó, ela dizia, ai, amiga, eu estou cansada porque a frustração escolar, né? O Gabriel na escola, bem na época do Andres também. Então, ela tem... Acho que até numa das fotos, não sei se não tem o Gabriel, o menininho com síndrome de Down, que ele está abraçado ali na minha sobrinha. Então, eu digo, gente, não custa amor, empatia, respeito, sabe? Olhar com este olhar para a pessoa. Eu ainda mexo com a minha vizinha, digo assim, olha, se eu não tiver aí, tu não me enxergar, tu ouço, tu não vê o Andrews gritando, que às vezes não é sempre, né? Mas às vezes ele entra em crise. Tu pergunta, né, André, tá tudo bem aí, tá tudo legal? Não custa, gente. Né? Não custa. Eu, quando desligo a internet, já pergunto se tá viva, né? Eu chego a ligar para ver se tá viva. Mas essa rede é muito importante. A rede é muito importante, mas tu sabe que tu falou que da função do vizinho matar a mãe. Eu vejo que cada vez, eu como mãe, que eu vejo uma criança autista, eu vou no dentista lá na Espásio e eles atendem bastante. Então, tu vê as crianças ali no corredor, eles vêm e mexem em ti, aquela coisa. E eu vejo que alguns olhares que, se eu fosse mãe, ia me matar. Sabe? Aquela coisa de olhar aquela criança com... Sai daqui, aquela coisa assim, não mexe em mim, aquela coisa. Meu Deus, é uma criança... E a maioria não passa de 10 anos, tu entendeu? Ali, tudo pequenininho. Sim. E aí, esses dias, tinha um que vinha e corria, e só corria. E aí, parou na minha frente, ficou me olhando, botou a mão no meu óculos, assim. Eu, tá, tudo bem, né? Daí, pouquinho, foi no outro cara, o cara... E eu, meu Deus, é uma criança, ele não vai tirar uma faca de enfiar, ele só quer ver se teu óculos é de verdade. Eu tenho uma amiga que é cabeleireira, não vou falar o nome dela, porque pode ser que ela não me autorize, né? Mas a gente estava fazendo... Eu estava fazendo escova no cabelo e conversando, e eu sou uma pessoa que estou sempre rindo e tudo, e o filho dela é autista. E ele nunca abraçava, ele não abraça, ele é aquele que não tem contato. E eu comecei a conversar com a criança e fazia, e ela arrumando meu cabelo, ela pedia desculpa para mim. Ele vai ter que ficar aqui porque a minha sogra não vai poder cuidar. Isso não tem problema nenhum para mim, pode continuar fazendo. Ele veio para o meu colo e me deu um beijo. Ela chorou, ligou para o marido, chorando. Disse assim, olha o que ele fez com ela. E aí eu comecei a chorar junto. Disse, meu Deus, eu só estou conversando com a criança como uma criança. E ela disse, não... Isso é importante, sabe? Porque, por exemplo, assim, ó, tu não teve medo dele, tu não falou, tipo, eu vou voltar amanhã. Eu cheguei perto dele como pessoa e ele me deu um beijo. É o melhor beijo que eu recebi na vida, assim. E eles são um amor sincero. Ela ligou, tipo assim, se ele vai dar, que nem ele não dava. Se ele dá, é porque ele queria muito dar esse amor. Tirou selfie comigo no celular, gente. E ela disse, Débora, isso é... Olha, tu não sabe o que aconteceu no dia, assim. Eu não sei o que aconteceu. E não é que eu sou melhor que ninguém, né, Andréia? Mas é que quando a gente consegue... ficar normal, né? Porque a gente não fica normal. Ela falou, as pessoas ficam... As pessoas têm medo, parece que... Mas o autista não tem tanto, mas até a criança com deficiência, aquela criança que tem a mobilidade de caminhar, aquela criança que usa a fralda, aquela criança que... Meu Deus, as pessoas parecem que... Ô, Débora, eu digo sempre assim, ó, ninguém é obrigado a saber de tudo, que nem tu diz, assim. Eu já cheguei dizendo, pedi desculpa, às vezes as pessoas dizem assim, Andréia, será que tu seria assim se não tivesse o antes? Claro que não. Eu não sou hipócrita. Porque o meu marido tem uma coisa que ele sempre diz, amor, as pessoas olham pra gente para situações diversas, tá? Não é só essa situação. Não é problema meu. Quando tu diz pra mim assim, ó, André, eu te apoio, tá? Mas tu não mexe um dedo para me apoiar. Eu preciso que tu chegue. As famílias, gente, pelo amor de Deus. Mas o meu filho, meu netinho não vem comigo, meu sobrinho não vem comigo. Tu já tentou? Mais de uma vez? Tentou?
Tu já perguntou assim, ó, que nem a história do Guerreira, né? Não vamos romantizar a nossa luta, a nossa vida. Não vamos romantizar. Existe uma pesquisa que foi feita que o cérebro de uma mãe, o estresse, o nível de estresse de uma mãe é comparado ao nível de um soldado de guerra. De uma mãe de uma criança típica. Aí vocês imaginem. Sempre na pressão. Sempre sob lá pressão. Na ONG de vocês têm esse apoio psicológico? Tá lá nosso apoio psicológico. Nós estamos levando Temos médicos. Então, assim, essa roda de Saber conversa... que essa mãe precisa de um remédio, que essa essa mãe precisa roda de uma de conversa terapia. que a gente tem, ela é muito boa porque a gente fala dessa forma aberta. E, gurias, que nem eu disse, eu não estou aqui para camuflar nada e nem para dizer, não, gurias, nós somos tão bonitinhas, nós somos guerreiras. bando de nós guerreiras. somos mulher Dá maravilha. tudo certo. Tudo dá tudo certo. E nós somos Horrível, mulher porque maravilha. Nós não somos. Até porque Nós somos mães. Eu não vou dizer Entendeu? que tem uma jornada, a Antonella, a Andréia me xinga que a Antonella tem uma agenda. Porque senão eu acabo me esquecendo. Porque eu tenho muito medo de um dia sair esquecendo dos meus filhos. Eu tenho uma amiga que Eu tem sou uma tabela, realista, que eu anda com a tenho. criança com a tabela, é muito legal isso. Eu tenho uma, porque eu tenho medo de um dia sair e esquecer alguma criança de algum lugar. Eu não te enxoo porque a gente na praia perdemos um dos nossos. Então tá. A gente foi num shopping e depois, meu Deus, cadê fulano? Saiu todo mundo procurando fulano. Então eu tenho mesmo uma agenda ali, o que a Antonella faz quase 30 horas de terapia. E eu tenho que Organizar me isso. organizar. E chega assim, sexta-feira, eu digo assim, gente, obrigado, venci, mais um dia tô viva. Mas essas terapias também, vocês ajudam a criança que não tenha condições a conseguir mais rápido. Sim, assim, ó. A gente Perguntas está... práticas, assim, Sim, 30 a gente horas de está- terapia, olha só. imagina pra uma mãe que não tem deixa eu falar, condições. é que assim, o que acontece? Eu vou te dizer que o negócio dizendo, eu fiz 30 horas, a Grace quer me matar porque a guria não tem vida, a guria tem vida, tem vida. Pode parecer, mas não tem. Mas tem, quer dizer, o que acontece? Eu li um livro, porque tipo assim, ó, eu ganhei o laudo da Antonella. Ele largou o laudo... Ele largou o laudo. Psicólogo, fono e TO. Aí o Pepino começou, mas tem certeza que é só isso? Eu disse, não sei. Aí eu comecei a ler, e ler. Eu bem assim, não, gente, mas não pode ser. E tipo assim, ó, eles te dão o AEO, que nem eu digo. Gente, eu descobri que tem musicoterapia, apoio pedagógico, N terapias para a criança desenvolver. Não pela ser dita normal, porque ela não vai ser. Autista, a Andrea falou, autista é. Mas por quê? Para ela poder ter essa autonomia. E mesmo hoje ela vai na van, por quê? Porque eu fiz terapia, várias, para ela conseguir. Eu digo assim, tchau, tchau, Antonella, tchau, tchau. Ela me dá tchau, ela leva a própria mochila de rodinha, sobe e vai. Tipo assim, Muito trabalho para isso acontecer. sim, para chegar até isso daí, gente, foi tipo assim, ó, quase um intensivão, tipo, várias terapias. Dela ir de segunda a sábado, pela parte da manhã, em todas as terapias e à tarde escola. Mas isso também não é para todas. Sim, mas, que nem eu falei, por causa do plano de saúde. Senão, gente, cara, ama ser MPC, hashtag Unimédico, se não fosse eles, não sei. Pra Antonella poder ter. Hoje eu diminuí. Esse tratamento é privilegiado. Sim, hoje eu diminuí. A grande maioria não Hoje tem a Antonella esse faz, ela começou com 40, depois eu passei para 30 e hoje ela faz 15 horas. Tá, e a criança que não tem condições, como é que é? Aí acontece, o SUS eu não pode, essa parte depois pergunta aí pra Grace. Eu Tá. sei que A Grace vou te dar- vai- a Grace no é próximo que bloco. eu vou te dar o que eu fiquei, o que eu pude ter. Tu faz, que a Antonella faz 1 hora de cada terapia. Eu sei que no SUS é no máximo 45 minutos. E, tipo assim, tu Sim. fica no máximo 6 meses. A Antonella tá com toda... E aí, tipo assim, a Antonella tem uma equipe... 6 meses? É mais ou menos 6 meses. Isso foi uma mãe que faz na PAI, que falou pra mim que o menino fez 6 meses de fono e depois ele saiu e voltou pro final da fila. Nossa. Eu não sabia porque eu nunca usei, então eu tô te Deve falando ser que pela ela... demanda, às vezes, Sim, porque a também. demanda é Muito muito grande. grande para poder atender todos. Então, acontece assim, tu tem que ter uma equipe disciplinar. Que não é todos que tem. O município não tem como, porque falta profissional. Então não tem. E precisa. E aí tem a PAI que tem e tem alta demanda também. Sim, por que isso que atende acaba a chegando região. nesse. É que a PAI de Charqueadas atende a região, A região inteira, toda. né? Então, quer dizer que não adianta. Então, assim, ó, para ter condições melhores, seriam as terapias. O que a PAD tenta. A gente tem o psicólogo, que tanto as famílias, as mães, como as crianças, de atender. Aí eu também tenho o neuro, a partir junto com a prefeitura, que a gente consegue. Mas, assim, ó, também estamos na luta, porque não tem Gatinhando. profissional É. para toda a demanda. E esse psicólogo que está estudando, se formando, ele pode trabalhar voluntariamente para vocês? Como é que funciona? Acho que é no próximo bloco, próximo né? bloco? Isso. Pessoal, gurias, Papo maravilhoso, elas estavam com vergonha. que maravilha. Vocês com vergonha, foi maravilhoso. O Fábio acabou de responder, tanto Não, com não, supervisão, eu não tenho pode. vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Eu queria agradecer imensamente vocês duas. A gente está sempre à disposição, vamos ter que fazer outros papos, porque
a demanda é muito grande. Aqui também é, porque a gente tem tanta pergunta que a gente não conseguiu passar para vocês. E nós vamos passar também um vídeo da Pai lindíssimo que eles fizeram para nós essa semana. E vamos convidar a nossa mesa aos nossos 2 outros convidados. Nós vamos encerrar a nossa conversa agora? Agora, pode eu dar. E ela. Eu só queria dar um... Ah, bom. Não, mas já pode dar teu recadinho, amor. Dar um recadinho, na verdade, Claro. é para os prefeitos, secretários e coordenadores. Né? Gente, PCD não é uma modinha. E não é um grupinho que começou agora que vai terminar ali na frente. Não é eles que têm que se adaptar à sociedade nem aos ambientes. É a sociedade que tem que se adaptar a eles. Né? E a demanda é cada vez maior. Então, vamos se preocupar mais, vamos colocar um olhar, né, de amor e de respeito, principalmente, porque eles não vão exterminar. Não pensem que, não, ano que vem vai terminar essa demanda, principalmente questão de educação, saúde, assistência social. Sim. Vai acabar, né? Isso aí é só uma ondinha, vai passar. Não vai passar. Certo? Obrigada, Andréia. Obrigada, Ariela. A gente tem muito mais coisas para conversar. Mas a gente tem um pouco tempo, né? Mas a gente convida já vocês para uma outra conversa. Claro. Sim, a gente vem sim. Estamos à disposição, a gente se autoconvida também para participar dessas rodas de conversa com vocês. Porque a gente quer muito aprender. E divulgar, né? Então, a gente queria agradecer. E agora, no próximo bloco, eu vou dar uma lida nos nossos apoiadores, enquanto a gente troca a bancada aqui. Tem mais papo, pessoal. Não saia daí. Não saia daí. A gente está com os apoiadores aqui da Rádio Carbonews. É importante a gente falar dessa galera que apoia esse projeto, né? Que é a Magazine Luiza, a Agropecuária, Agroferro em Triunfo, Clube Tiradentes, São Rafael Embalagens, Açaí e Foods, Óculos, Ótica Personalizada, Ferragem São Roque e novo endereço, tá? Com amplo espaço em frente à Praça da Bíblia. Ó, os Ferragem São Roque. Está evoluindo, a Charqueadas crescendo. Pago Transportes, Tech System, Segurança Eletrônica, Energia, Solar e Rastreamento Veicular e Espaço VIP Aline Borges. Eu tenho também uma lista maravilhosa de apoiadores. O Piquete Lorena Pires, Duda Gás. Hoje o Piquete estava bombando lá no rodeio. A hora tá dando nosso balanço daqui a pouquinho, pessoal. Daqui a pouquinho. Depois vocês saem do nosso programa e vão lá pro Parque dos Rodeios. Por enquanto, fiquem aqui. Por enquanto, fiquem aqui, vocês não saem daqui. Duda Gás e Água, Ubra, Universidade Luterana do Brasil, a Profísico Academia, a melhor. Depósito de bebidas do Farol, Chopp Unza Beer. Chegou. Agora. Gaúcha Autoelétrica e Mecânica Autorizada, Silveira e Viegas Móveis Planejados, Integrar Espaço Multidisciplinar de Aprendizagem e Terapia Integrada. Compass, Consultoria e Gestão Empresarial, o Clube Piratini e GS Comunicação Visual. Lembrando que após o nosso programa, às 22h10, vai ter o programa maravilhoso do DJ André Toca Tudo. Eu sempre estou aqui, né, sempre pedindo música e espero que vocês acompanhem. Jean Paul, hein? MC Jean Paul, sempre tocando, porque a gente sempre pede. Vamos ler agora uns recadinhos, Tchela. Vamos. Vamos ver a galera que está nos assistindo aqui. A audiência lá em cima, vocês são muito maravilhosos. Meu Deus, eu amo vocês. A Tiana Brandão, né, que está sempre aqui, graças a Deus. A gente não paga a Tiana, viu, pessoal? Não, é gratuito. É voluntária. Ela é nossa audiência voluntária. Otávio Ávila, nosso colega de bancada do Fala Esportista. Os guris estão sempre aqui também. Ele tá feliz essa semana, né? Eu quero ver depois da semana que vem, se ele não tá muito feliz. Segunda-feira eu vou só dar de olhinho, né? A Ana Lopes mandou boa noite, meninas super poderosas. Boa noite. Sandra Garzão mandou um boa noite. Grace Fropa também mandou umas palminhas. Josileia da Silva Saraiva, boa noite. Vamos ver aqui. Jade Lucas Dick, duas mães maravilhosas que admiro muito, para vocês do primeiro bloco, gurias, e com certeza para o segundo também é o mesmo comentário. O Capitão Rocha, meu grande amigo, mandou parabéns pelo programa. O Romano, sempre presente também. Muito obrigada, Romano, por estar sempre nos apoiando. Parabéns pela abordagem de forma inclusiva e pela coragem, Andréia. Lilian Natani, emocionante. Cristiane Souza, falou tudo. Janete Silva botou um comentário aqui. Boa noite, parabéns por esse espaço aberto na rede. A Janete, viu? Mães especiais atípicas e guerreiras. Um abraço a cada uma das envolvidas. A Sheila Tormes, nossa vizinha maravilhosa. Sheilão! Bem legal o assunto, meninas. É importante ressaltar
a falta de preparo nas escolas e leis que garantem às crianças autistas o direito de ter monitor, mas o governo mesmo dificulta se o pai não entrar com pedido. Verdade. Jones Ramos, Gastronomia, mandou uma boa noite, Jones. Obrigado pela sua audiência. Jones, a gente está esperando até hoje, né? Nosso prato especial, Jones. Jones, vamos organizar essa nossa agenda aí, Jones. Pode ler os próximos? A Josileia mandou parabéns pelo programa. Obrigada. Rita Adriane Vargas, parabéns pela fala. A inclusão está longe de ser respeitada. Cléo Menezes, parabéns pelo programa. Falando em repartições públicas que não incluem pessoas que têm autismo ou limitações, também existem charqueadas creches que excluem crianças com autismo do convívio de outras crianças. Minha nora trocou meu netinho da escola infantil porque a diretora da escola fazer pouco caso do filhinho dela. Não vou expor aqui o nome dela ou da escola, ou da diretora, mas ela, ao ler o meu comentário, vai saber que é para ela. O Cléo é um grande vô também. É um grande vô. Paulo Speck, né? Nossa audiência sempre carimbada. Buenas, baita programa, parabéns. Obrigada. O Jones botou que o nosso programa de vocês são 10. Infelizmente não tem a feijoada, mas um dia ele vai trazer, gurias. Vai ser no próximo. Na fé. Ou a gente está desde o dia 16 de junho esperando. Jones, olha. Janete, parabéns pela transmissão excelente. Obrigada. Lidiane Pires, beijo aí, gurias. Paula Prates. Gurias, que audiência de vocês, hein, gurias e guri, Bombando. né? Gurias e guri. Paula Prates, boa noite. Ondina Camargo. Parabéns, minhas meninas. Acho que é pra nós, Delinha. E o Marcos Beijo, mãe, Nunes te entrou amo. aqui. Eu tenho um recadinho pra dar aqui também, Débora. Essa semana foi uma semana de gente muito especial de aniversário e ninguém me chamou pro churrasco, mas eu vou ir em todos, porque eu sou dessas. Começando pelo meu amigo Luciano Pires, que amanhã, se não tiver churrasco no clubinho, eu vou na tua casa com pudim. É o sabe nosso que eu colega de quero. bancada, viu? Essa galera aí. Alain de Oliveira, Semana Farroupilha, eu não quero nem saber, vai ter que rolar. O Wagner Lopes, nosso chefítio. O boss. Cadê a festa? Olha ele ali, o aniversariante. Cadê a festa? Cadê a Parabéns. festa? A Gigi do Maltipur, nossa amigona, Gislane, parabéns, Gi. E A hoje... Gigi disse também que vai trazer chopp pra nós. Olha aí. Só combinar. E hoje tem duas pessoas que pra mim são importantes demais fazendo aniversário, que é a minha amiga Bianca Barros. Bianca, que Deus te derrame todas as bênçãos do céu sobre ti. E o nosso bebê que vem toda sexta-feira nos ver, Arthur Tolotti. A gente te ama, Tutui. Tutui ficou maior de idade, né? Agora é só tirar a carteira pra dar carona pra gente. É isso aí. Pessoal, agora vamos começar o nosso segundo bloco. Eu queria passar um videozinho que a Pai mandou pra nós, referente à semana, né? Foi um vídeo bem legal, bem emocionante. Eu confesso que já chorei de manhã também, porque hoje eu estava muito emocionada com o carinho, né, que a gente está recebendo Muito. E da receptividade. Olha, isso aí é essa palavra. Receptividade. Do nosso programa com vários assuntos, né? Então as pessoas estão querendo participar e estão querendo compartilhar, né, com a gente. Isso é bem legal. A gente recebe durante a semana muitas perguntas, até sugestões. Sempre mandem, gente, quando vocês tiverem sugestões que a gente não conhece, que todo mundo, e nem todas as histórias, e às vezes as pessoas, que nem a página, muita gente não conhecia e hoje começaram a conhecer. É muito importante a gente dar lugar, porque realmente a fala é delas, mas deles também, porque todo mundo tem que se ajudar, né? Agora, pode passar para nós, colega, o videozinho, depois a gente vai comentar ele. O que você pode fazer para ajudar nesta semana? Há muitas maneiras de ajudar a promover a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Participando da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na sua comunidade. Doando para uma organização que apoia as pessoas com deficiência. Sendo um voluntário ou doando uma parte do seu tempo para trabalhar com as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, falando sobre a deficiência intelectual e múltipla com seus amigos e familiares, apoiando as políticas públicas que promovam a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla na sociedade. Ao fazer estas coisas, você estará ajudando a construir uma sociedade mais inclusiva para todos. Ainda não, só no Facebook.
Olha ele se beijando, olha só. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar. R$1.000. Gente, não tem como não se emocionar, né? Muito lindo. Pessoal, deixa eu contar um pouquinho desse vídeo, né? Eu conversei com a Adriana, né? A Adriana da comunicação da Câmara, que ela faz o trabalho de mídias da PAI, né? Da gente convidar e como a gente sabia que seria muito assunto, a gente dividiu até para convidar depois o pessoal da PAI também para ter uma fala aqui com a gente. Mas ela disse, Débora, eu vou fazer um vídeo então para vocês. Daí disse que falou para eles foram todos de uniforme. Ai, eu fiquei apaixonada. Eles foram todos lindos para aparecer nosso vídeo. Eu estou muito feliz de fazer o vídeo. Eles estão assistindo, né? Obrigada. Eu queria agradecer a PAI. Eu vou chorar aqui, que eu já estou quase chorando de novo. Mas que a gente é uma coisa tão singela, mas que pode ajudar muito, né? Que é a divulgação dessas às vezes as maravilhas que tem encharqueados, porque a gente tem muita coisa boa encharqueada. Às vezes a gente quer ajudar muitas coisas e não sabe nem como começar, né? Que nem na PAI, na doação das tampinhas, muita gente não sabe nem como ajudar e às vezes tem região, todas as PAI de toda da região, elas fazem um trabalho assim, que é de formiguinha, né, gurias? Então, vamos começar nosso segundo bate-papo. A gente vai já dizer que o programa vai passar uns 10 minutinhos aí, pessoal, mas vocês não vão se arrepender que o nosso segundo bloco é especial também. Né? Elas trouxeram uma surpresa para nós. Eram 3, vieram 4. A gente ficou muito feliz porque vai nos sanar muitas dúvidas também. Psicólogo da ONG, né? E a presidenta? Não, ela é a segunda. Segunda? É, a professora Grace Fopa. Ela é muito conhecida na cidade já pelo seu trabalho, né, Grace? Boa noite. E o psicólogo Fábio. O psicólogo foi muito importante, porque a gente tem tanta pergunta que nós vamos fazer um podcast só com o psicólogo. O bombonzinho. Feijão. Feijão, eu conheço feijão, é. Grace, obrigada pelo convite, assim que nem eu falei para as gurias. Tu também, mãe, atípica, como é que começou a história? Tu contou ali, começou a dar uns spoilers que vocês começaram antes, que foi registrado numa época. Como é que começou a ONG? A história da PAD. Da PAD. Boa noite a todos. Eu sou Grace Fopa, né? E a PAD começou com uma ideia da Rosa. Qual é o sobrenome da Rosa? Chireski. Nossa vizinha lá, agora na Santa Bárbara. Isso. Uhum. A mãe da Tainá. A mãe da Tainá. Junto com a Patrícia Ferreira, na época, e outras mães que agora eu não lembro. Aí me convidaram para participar, que era uma roda onde as mães se reuniam para conversar, daí traziam psicólogos, né? Falavam das angústias, das dificuldades, das coisas boas também. Sim. Né? Tinha as trocas. E esse grupo não se desfez mais. Né? Ele foram se aprimorando, foram se juntando, buscando novas participantes, novos apoiadores, até que se resolveu aí registrar a ONG para que ela também possa alcançar um número maior de pessoas, arrecadar, né, mais amigos, mais patrocinadores, para ajudar nessas ações e nas atividades que é cuidar dos cuidadores, né? Então, a Grace vai trazer as informações agora que são especiais também, né? Que é informações de onde encontrar vocês, telefone de contato, rede social, como ajudar, como ser patrocinador. Vamos falar do que interessa também, né? Como é que o pessoal apoia a PAD? Por enquanto é nas redes sociais e no boca a boca, né? Que aí a gente vai conversando, falando, expondo, né, as atividades. Agora ela está um pouco mais conhecida em função de que nós conseguimos uma emenda impositiva, onde o Fábio, não sei se posso falar o nome do vereador, pode. Pelo vereador Giovanni, e aonde proporcionou a gente colocar esse projeto, né, em prática. E o que o projeto aborda os pais? Tu falou a rede, né? O que tem de serviço para os pais, essa comunicação? Como é que funciona, assim? Eu tenho um filho atípico e não sei como procurar. Eu te chamo no Instagram para participar, como é que funciona? E qual é o serviço que a PAD presta para esses pais, assim? Quer falar, Feijão? Tá, pode
Então, normalmente, os pais entram em que contato... voz de locutor, é? Normalmente. Estamos contratando. Jesus! Ele ficou tímido. Pronto. É que eu conheço... Gente, vamos fazer uma adenda. Eu conheço feijão faz muito tempo, por isso que eu tenho essa... Né? Então, mas... então, ganhou. Viu? Ganhou. Mas assim, as mães entram em contato, né? Normalmente são direcionadas para Andréia ou para Grace, ou mesmo com a Ariela, né? Que são aí o corpo diretivo mesmo da ONG. A gente direciona para elas que entrem em contato para que seja feito o encaminhamento, e a partir daí elas já entrado em contato para que elas possam estar fazendo uma entrevista e a gente possa estar abordando e ver qual é a situação. Esses encaminhamentos muitas vezes tanto fluem sendo para as mães, mas também a gente tem o atendimento a algumas crianças também, não só crianças, né? A gente tem algumas pessoas também aí adolescentes que têm esse atendimento. Né? O autismo, ele não tem idade. Sim. Né? Então, por isso, esse atendimento também... Não é só voltado para o autismo, né, Fábio? Não. São todas as... Pessoas com deficiência. Deficiência, né? Hoje tem atendimento para pessoas com deficiência visual, né? E, na verdade, é todo mundo que precisa desse acompanhamento, tá? Dessas mães, dessas famílias que têm essa dificuldade, são direcionadas para a ONG, lá elas fazem um primeiro contato e encaminham para mim para que eu faça esse atendimento. Qual é o número? Vocês têm o número de quantas pessoas são atendidas hoje pela PAD? Em média, sim, pode ser. Ou que já foram. Mais de 50. Mais de 50 esse ano. Baita ONG. Só esse ano. Que legal, né? A gente nem apresentou, né? Eles nem se apresentaram. Fala um pouquinho de vocês, né, pessoal? A gente deixou... Grace, conta a tua história. Bom, eu sou mãe de 3, né? Tenho a Jaqueline, o Alexandre e a Emily. A Emily, que é atípica, está com 11 anos, tem paralisia cerebral. Teve a hipóxia, né, neonatal, foi ao nascer, que faltou oxigênio e deu a paralisia cerebral, aonde os movimentos e a parte motora dela ficou bastante comprometida, bem comprometida, né? Mas o cognitivo é bem saudável, assim, bem tranquilo. E aí começou, né? Eu acho que, como diz o André, Deus já vinha preparando alguma coisa, porque a Emily, ela é adotada, né? Ela chegou para nós, foi uma escolha. Então, essa parte do luto, da culpa, né? Essa aí eu não tenho essa vivência, porque Sim. Né, não foi de mim. Mas, igual, sempre, mesmo sabendo que ela nasceu, que ela teve todas as complicações do parto, né? O apigar dela foi Nossa. Né? E sabendo que ela seria muito debilitada em todas as funções. Quando eu recebi o diagnóstico de paralisia cerebral, também foi um baque. Sim. Né? Mesmo sabendo de tudo, mas quando tu escuta do profissional, aquilo te dá um choque, né? Aí tu cai. Mas vamos vivendo, né? Vamos seguindo em frente. O Luiz, um parceirão, né? Meu marido, pega junto. Os irmãos, eu acompanho assim. É lindo de acompanhar de assim. Apoio. Pegaram juntos e amam e cuidam e zelam e Deus o livre. Então, fui bem premiada, né? E é isso aí, é um dia após o outro, os planos, né, são de agora para daqui a pouco. Não tem... Sofreu o preconceito, né, do que as pessoas podem... Não sei, né? Vou pedir, já peço desculpa. Mas foi adotar e ainda adotou. Deve ter passado por isso, né? O adotar, eles já culpam a gente, né? Por que já tinha 2 filhos? Por que foi inventar de adotar e ainda... E aí, uma deficiência?
com deficiência, todo errado. Chama sim. É para chamar atenção. É. Né? E assim... É legal eu vejo, saber que existem pessoas com esse coração. Outra coisa que eu vejo, assim, pegando um pouco, né, do gancho da Grace, a Grace não vivenciou luto, né, como ela disse, mas ela tem uma preocupação com o futuro da Emily muito grande. Né? Isso é uma coisa que eventualmente... eu sabe que eu gosto, né, de fazer esse tipo de coisa. A gente vai chorar todo mundo aqui. Gente. E assim, essa questão do futuro, a preocupação, tá, e o que vai ser dela, e o futuro dela? Gente, a gente prepara ela agora, e no futuro ela tem toda a condição, e a ideia é preparar ela para que ela possa, sim, ser independente. O Fábio, agora veio esse medo da mãe também. Eu acho que a mãe, né, como é que eu vou deixar? Eu não posso falhar, eu não posso morrer. A mãe não pode morrer. Se eu morrer, como é que eu vou deixar isso? Olha a pressão dela. dessa mãe, né? Só que assim, isso faz parte da vida, o morrer também. E a gente tem que aprender a lidar com isso e preparar eles. Quando a gente muitas vezes busca, eu tenho que dar esse suporte, eu tenho que fazer pelo meu filho, eu tenho que correr pelo meu filho, tu priva ele de se desenvolver e acaba, na ânsia de ajudar, tu acaba fazendo com que ele se feche mais nessa concha. Essa preparação, essa dificuldade que ele está tendo, sim, ele tem uma deficiência, ele tem uma limitação. Mas essa limitação é passando por dificuldade que ele vai aprender a superar. E quando a gente intervém, a gente impede que ele consiga subir esse degrau e avançar nessa trajetória que é dele. O teu papel é auxiliar ele e não fazer por ele. Que é o que acontece com todas as crianças, né? Com toda mãe. Toda mãe, desde que eu fui mãe com 16 anos, e depois desse momento, meu único medo até hoje é morrer. E meus filhos hoje já estão na faculdade, os dois, né? Trabalhando, graças a Deus. Mas eu fico pensando, se eu morrer hoje, o que vai ser da minha filha e do meu filho? E eu vejo, porque eu tenho caso na família do meu esposo, que é autista não verbal, não tem nenhuma comunicação, e ela tem 45 anos, eu acho. E é uma coisa que a gente conversa muito em família, porque a mãe dela já é uma senhora idosa. E a hora que acontecer, como é que vai ser? Quem que vai assumir? E eu vou te falar que a rede de apoio é nossa família é bem unida, mas, no final das contas, ela se reduz muito. Quem é que vai querer mudar essa rotina? Entendeu? Todo mundo tem uma rotina. E eu acho uma preocupação super válida da mãe, porque tu não quer que tua filha passe trabalho, assim como eu não quero que os meus. Só que, e o medo junto, tu tá preparando. Mas será que ele vai ficar preparado? Ele nunca vai estar preparado ao olho da mãe. Não. E o mundo nunca vai estar... E o mundo nunca vai estar adaptado. Perfeito para todo mundo, né? Não. Mas a gente precisa deixar ele mais perfeito, mais próximo, né, da perfeição, que a gente avalia também, não sei. E se não deixar o mundo perfeito, eles mais fortes, né? Hoje eu vejo que o nosso mundo tá precisando de muita coisa, porque a Andréia falou ali, me tocou, tipo, e se a gente precisasse trazer essas crianças aqui hoje? A Emily não subiria. Tem lugares que a gente vai sair de noite, vai comer uma pizza, lá não dá. Então, é sempre nos mesmos lugares que dá. Onde não dá, hoje a Emily está maior. Quando era pequena, nós íamos em todos os lugares, pega ela no colo e vai embora. E aí eu vou pegar esse gancho. E agora a cadeira, que é pesada. Eu vou pegar esse gancho da Grace para ver o quanto, às vezes, a gente acaba reforçando o comportamento rígido dos autistas. Que ele se adaptou àquele lugar. Como ele se adaptou àquele lugar... Eu vou levar sempre ali. Eu vou se levar sempre ali. Então, ele não vai experimentar outros espaços. É verdade. Né? Porque ali é fácil, ali é cômodo, ali ele se deu bem. Mas a importância, muitas vezes, da gente... Muitas vezes, tirar ele da zona de conforto. Eu sei que é difícil, eu sei que dá trabalho, mas a gente precisa tirar eles daquela zona de conforto para proporcionar para eles mecanismos para enfrentar uma situação desconfortável. Veio o vídeo do filho do Marcos Mion, da apresentação. Que ele sabia que ia ter palmas, aí ele termina e já bota a mãozinha assim. Ai, que vídeo. Mas que nem tu falou ali da função de restaurante, essas coisas, eu tô falando sempre por folha da bolha, tá, gente? Porque eu não vivo. Mas eu fico pensando assim na parte dos pais também. É que também já é mais
mais seguro para aquela criança, porque o garçom já é meu amigo, já sabe que ele é autista, ele não vai fazer barulho. Mas eu acho que nem tem espaço adaptado, né, hoje. Não, mas às vezes tu conhece o dono daquela localidade, e a pessoa já sabe, já estão adaptados, e aí tu acaba indo pro mais fácil, sabe? Tem uma lei até na fila, né, da criança não esperar na fila. Sim, mas... Eu quero falar que nas minhas falas em pequenos grupos, eu sempre digo, né, que a Emily hoje ainda é criança e não tem lugar que eu vá aqui em Charqueadas que eu possa fazer a troca dela, da fralda. Se eu for, eu tenho que vai demorar um pouquinho mais, eu coloco 2 fraldas. A cadeira de rodas dela, que nós compramos agora, nós pagamos um pouquinho mais, porque daí deita a parte das costas, para poder colocar ela num banheiro onde ela caiba, para eu trocar. E assim mesmo eu tenho que fechar a porta para os outros não entrarem, porque fica ali, né? Sim. Qual é a idade dela mesmo? Tem 11 anos. Então, é uma dificuldade incrível. Assim, ó, nem sei, e não é só em Charqueadas, é em todos os lugares que nós vamos. Por quê? Porque lembram de colocar um trocador para criança. Para bebê. Né? Mas não lembram que os adultos usam fralda, que precisam ser trocados, né? Que tem os cadeirantes que usam fraldas, que precisam ser trocados. Então, eu sempre digo assim, para fazer uma acessibilidade, uma inclusão arquitetônica, tu tem que sempre pensar naquele que a mobilidade é a pior de todas, a mais alta, assim, mais complexa, para todos serem beneficiados. No momento que tu beneficia, também na sala de aula, eu digo, vou mostrar, eu tenho que fazer desenho, eu tenho que isso, para poder chamar a atenção daquele aluno que não tem tanta concentração e que não para, todos são beneficiados. Não é só para aquele aluno, são todos os alunos que ganham com isso. Por quê? Porque nós aprendemos por todos os sentidos, né? Então, são situações assim que só quem vive realmente, quem sente na pele, sabe o que falta. E eu quero colocar uma coisa para vocês, assim, da parte do morrer, do isso, daquilo. Quando a Emily veio, eu conversei com os filhos, eles aceitaram, eles quiseram, eles escolheram, e eu tenho essa conversa abertamente com eles, assim, se eu faltar é com vocês, né? E vão se virar, e Deus o livre se vocês não cuidarem dela, eu volto e puxo os pés de vocês. Sabe? Eu começo a falar, mas é um entendimento, e está tão natural para eles que está tudo bem, sabe? Já é tudo esquematizado, como eu digo, porque a gente não sabe. E a gente se preocupa muito. Por quê? Porque ela não come sozinha, ela não fala, ela se comunica. A gente sabe tudo dela, né? Com o olhar, mas quem não conhece ela tem uma dificuldade na comunicação ainda. Então, não come sozinha, não fala, não pede. Então, são coisas assim, se deixar ela ali, ela morre. Então, tem que ter todo esse cuidado, saber a hora de trocar, saber a hora de cuidar. E, quando ela era pequena, nós estávamos numa entrevista na ACD, e a psicóloga, ali nas entrevistas e tudo, nós ainda estávamos em processo de adoção e eles queriam nos mostrar o futuro, né? Sim. Que quando é bebê é tudo bonitinho, é tudo legal, tudo isso. Daí eles queriam que a gente tivesse uma visão de quando ela fosse grande, quando isso, quando aquilo, que aquilo ia continuar, não tinha problema. E me surpreendi com a resposta do meu marido, né? Que daí, quando ela falou, vocês sabem que não come, que não isso, não aquilo, com a mão, não vai pedir. E aí ele disse assim... Pode chorar, viu? Qualquer coisa eu te dou a mão. Pode chorar, pode chorar. Quer um lencinho? Aí ele disse, não se preocupa. Ele teve... né, a resposta que eu fiquei, eu digo, meu Deus,
Eu vou ser os braços e as pernas e a voz dela. Não se preocupe. Sabe, aquilo... Naquela hora ali... Pede pro Paulo um copo. Porque era muito recente, tudo, né? Eu disse, meu Deus, ele teve esse entendimento e essa sensibilidade que eu fiquei parada. Eu digo, será que eu vou conseguir? Né? E ele, e até hoje, junto, tranquilo, abraça a causa, as gurias dizem, né? Que eu tenho um anjo, Luiz, que está sempre junto, e as crianças, e a família, a mãe, sim, todo mundo abraça, né? Mas, gurias, eu fiquei... Desculpa. Não, nunca se desculpe. Ô, gurias, eu estou muito emocionada por uma coisa que nem eu falei, estou falando o tempo todo, eu estou fora da bolha, mas eu estou impressionada porque... Não sei se vocês vão entender minha fala, mas vão, porque já me provaram que sou inteligentíssima. Vocês são pessoas privilegiadas defendendo quem não tem privilégio algum. Porque, que nem a Ariela falou, ela tem seguro de plano de saúde, tem uma empresa incrível atrás dela, a outra que tem uma rede de apoio, a Grace tem uma rede de apoio incrível, pela que ela acabou de falar, e ela escolheu adotar essa criança por o amor que ela teve essa criança e sabendo as dificuldades. Então, são pessoas privilegiadas nos seus, né, nos seus lugares de privilégio e estão lutando e ajudando gente que, de repente, não sabia nem como chegar para falar com o Fábio. Nem saber que aquilo é uma depressão de uma mãe que tem um filho atípico, nem saber como se portar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou assim, impressionadíssima, assim, sabe? Mas, assim, não só elas. A gente muitas vezes acredita que esse ganho se dá só num sentido, que é só a gente que tem a oferecer à criança, à pessoa com PCD. Eles nos ensinam muito. A questão de, muitas vezes, eles se colocarem de maneira que eles insistem, eles persistem, eles buscam, eles conseguem. Eles precisam que a gente acredite neles. Eles têm capacidade. Gente, eles têm um funcionamento diferente. Eles são normais. A gente bate no capacitismo, né, que existe no país, né? Que a gente tem um laudo, então a gente parou ali. Né? Ali é o final. E não é o final, é o começo de uma outra história. Uma pessoa que acaba desenvolvendo uma deficiência visual, o cérebro acaba se adaptando e desenvolvendo habilidades dos demais sentidos. Eu ia até comentar sobre isso, né? A gente vê aqui a mãe que já foi ao nascer, adotou, já era. E tem também aquela mãe, né, que tem um filho saudável, deu um AVC na criança, ou tomou uma medicação, e essa criança começa, né, a desenvolver ou tem uma deficiência, né? Ela perde a mobilidade. Ela vira uma pessoa com deficiência ao longo da vida. Essa mãe também, né? Eu acho que ela fica mais perdida, eu acho. Ela ainda não sei. Não tem um filho e nasce outro. Ela tem um filho saudável, ela acorda com um filho que atípico, eu ia falar especial. Mas é que nem Olha o trabalho de vocês, coisa linda, Andréia. A Andréia falou, ela tinha um filho... Eu não consigo nem falar. Ela tinha um filho que ia entrar na escolinha, toda aquele, né, ia casar, ia ter netos, e de um momento para o outro aquilo vira. E eu acabei, que nem tu falou, enterra um filho e nasce outro. Só que eu acho que esse luto dela deve ser terrível também, porque já conviveu, falhou, parece, né, de duas vezes. Gente, quando a pessoa foi dentro dos padrões que a sociedade diz que é normal, né, dentro dos padrões que a sociedade cria, e daqui a pouco ele vira do avesso outra pessoa em função das dificuldades que ele vai ter a partir dali. Então, a adaptabilidade morre um filho e nasce outro, e aí a perda e a dor é dobrada, né? E aí a mãe é guerreira. Eu não quero sentir é uma palavra que a gente tem que falar, mas ainda assim, essa expectativa, essa ideia é uma construção de outra pessoa, né? A mãe construiu uma expectativa, a mãe fantasiou um futuro para essa criança que é incerto. Os pais, né? Os pais de um modo geral. A partir do momento da concepção, que tá lá o bebezinho na barriga, a gente já projeta um futuro que é uma coisa, uma expectativa. E bate assim, né, Fábio? E se ele for homossexual?
E se ele tiver uma opinião política diferente da minha? A gente nunca vai... E se ele for deficiente? A mãe nunca projeta isso. Nunca. Poxa, meio pior. Porque a gente para nisso. Sim, a gente projeta o perfeito. O perfeito. Ai, meu Deus, né? E o perfeito não existe. E aí, como é que tu vai lidar com isso? Não existe o perfeição. A perfeição é uma ideia. E tem aquela projeção do que as pessoas vão dizer... O meu filho é normal, né? Que tem esse preconceito, né? Vamos ajudar essa coitadinha dessa mãe aqui. Vamos. O pobre da mãe é uma guerreira, sabe? Né? A gente falta essa sensibilidade porque a gente peca nisso, a gente para nesse... Eu paro, porque tu falou ali, eu já tô engasgada. Porque eu não consigo nem continuar essa entrevista, porque eu não tenho nem fala para falar sobre isso, porque eu não posso, né? Eu tenho que deixar vocês falando a noite toda. Essa ideia de cuidar dessa mãe, né? É a questão de... Poxa... É nos tornar mais humanos, né? É simplesmente olhar para essa mãe como um ser humano e querer saber como é que tá, como é que tu tá, o que tu precisa, né? Não necessariamente com relação àquela criança, mas como pessoa, né? Ela precisa, porque ela é mãe, ela tem toda essa dificuldade, mas ela ainda é mulher. A gente, né, houve um comentário no primeiro bloco, onde a gente falou, tá, esses pais, eles acabam fugindo, né, e tudo mais. Mas a mãe se anulou ao longo desse processo. Não estou colocando a culpa na mãe. Não. Mas é que ela assumiu uma responsabilidade e o pai, vendo essa questão, ao invés dele ser participativo, ele prefere fugir. Se omitir. Se omitir. Ele, quando tem uma criança ali com um diagnóstico, ele vê como uma competição. Vira uma competição por atenção, onde a ideia não é competir. É todo mundo do mesmo lado, compartilhando e se auxiliando para o desenvolvimento, não daquela criança, mas daquela família. Da família. Né? Quando se formam uma família, quando está todo mundo unido, todo mundo junto, o desenvolvimento daquela criança fica mais fácil. A gente está falando do pai, a gente está falando da mãe, mas a gente também tem o restante da família que tem que se organizar, porque nem sempre aquele funcionamento vai ficar a cargo apenas do pai e da mãe. Muitas vezes a gente está falando de uma sociedade hoje em dia, onde muitas vezes a mãe tem que trabalhar, né? Por conta das questões sociais. Né? A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar. E essa criança, e essa pessoa que precisa do suporte, muitas vezes fica a cargo da avó. Aí os pais estruturam uma rotina, se organizam de uma maneira, aí os avós acreditando que estão ajudando, poxa, tadinho, vamos fazer um agradinho para ele, desestrutura tudo que foi organizado. Ah, verdade. Pessoal, aí, o caminho volta de novo, né? Tem outra parte que eu acho que é importante a gente falar aqui, dos apoios, né? A gente precisa do apoio financeiro, mas me veio aqui de falar que acontece muito no grupo de escola. A gente tem um aluno, um colega autista ou com alguma deficiência. Então, em vez das mães se apoiarem para essa criança se adaptar, essas mães se apoiam para tirar essa criança da sala de aula. Muito. E deixa essa mãe isolada. Porque, né? Porque o fulaninho ali grita, o fulaninho ali tira a atenção do meu filho, sabe? A gente falta essa sensibilidade. Eu acho que é importante vocês falarem também sobre isso, desse apoio dessa mãe, né? O que essa mãe precisa fazer, né? Agora, quem está assistindo, que tem esse caso, procura a PAD para ver qual é a melhor forma. Será que, né? Como é que eu vou incluir essa mãe? Como é que eu vou incluir essa criança? Porque acontece muito, gente. Acontece. Né? Gente, serve. Gente, você é a chata do rolê. Nós vamos ter que remarcar uma outra entrevista, porque a gente tem que entregar para o nosso colega André. Vamos remarcar já hoje, vamos deixar uma data estipulada, porque a gente precisa muito continuar esse assunto. Vamos até para falar das inclusões das Com escolas, certeza. Né? Nós precisamos muito dos profissionais de apoio, os monitores. E já vamos deixar marcado, já vamos realmente anunciar. Precisa. Exato. O que diz a lei. E, muita coisa. Gente, tem um gancho aí que a gente precisa fazer também, que toda a questão a gente analisa do ponto de vista, a gente observando a pessoa com PCD. Mas e do ponto de vista da pessoa com PCD? O que é vivenciar aquilo? A própria exclusão. Muitas vezes a gente tem a ideia de que a criança com autismo não sente, ele não gosta, ou ele tem uma dificuldade, as emoções não existem. Não, está tudo lá.
A dificuldade dele é em expressar e identificar. Dentro dessa construção, muitas vezes, ele se isola, ele se vê num mundo onde ele é obrigado a se manter isolado, o que acaba desenvolvendo outras patologias, né? Criança com autismo que acaba desenvolvendo depressão, que é comorbidade, com TDAH que acaba desenvolvendo... A saúde mental, né? A depressão. A saúde mental, ela precisa estar inserida. Não é porque uma criança é PCD que ela tem que estar dentro de uma PAI, né? Sim, a questão da saúde pública, ela não é para uma pessoa, ela é para todo mundo. E a criança com autismo, ela também é uma pessoa que tem que ser inclusa na saúde e nas políticas públicas da cidade. Não se trata de criar um espaço para essas crianças. O espaço já existe. A gente tem que acolher elas. Sim. Né? Dar essa assistência para esse sofrimento dessa criança. Então, muitas vezes que pode acabar num suicídio. Sim. Né? E que estamos entrando no Setembro Amarelo. Sim. Gente, eu tô sem palavras. Eu vou agradecer vocês, porque infelizmente nós vamos ter que encerrar. O bico, Galeto da Pai, que dia? Agora domingo, o Galeto da Pai de São Jerônimo. Eu tenho... Solidário. Eu vou só ler aqui os apoiadores rapidinho, Debrinha, tá? Tá bom. Sicredi, gente que coopera cresce. Rede Mac Trevo, Clube Tiradentes, Conta Certa, ESO, Assessoria, Consultoria e Soluções em Trânsito, Laboratório Clinitest, Suprema Casa de Carne e Armazém, Centro Vida, Centro Clínico Odontológico, Ótica Lux e 10 Esportes. Eu tenho que só ler os recadinhos aqui, ó, só para vocês, né? Natália Fernandes botou admiração enorme por esses profissionais e colegas. Parabéns, gurias, show de programa, o DJ André, que vai entrar agora. A Sandra Garzão botou que programa sensacional, pessoas maravilhosas. Estou aqui emocionada e admirando cada fala. Parabéns. Obrigada. Marília Schmidt, profissionais maravilhosos. Lilian Natani, minha colega de ratos, maravilhosa professora. Programa maravilhoso, sou mãe atípica, com muito orgulho. Isaac é a nossa força para lutar diariamente. Ó, Lilian, já sabe onde é que tu vai entrar, nesse grupo da PAD aqui na ONG, já está convidadíssima. Ela é maravilhosa, é uma professora assim. Sim. As mães e os pais, né? Paula Prates, muito grata em poder conviver com essas pessoas maravilhosas. Fábio e Grace, todo o meu carinho e admiração. Lidiane Pires está emocionada aqui. A Lid também é uma amiga nossa que também trabalha na educação. Paula Prates botou palminhas. E a gente já deixa o recado aqui, pessoal. Vai ter a PAD, né, episódio 2. Episódio 2, a gente precisa. Agora, pessoal, eu vou convidar o pessoal da nossa audiência para continuar aqui, para escutar o Toca Tudo do André, que é maravilhoso. E amanhã, das 9 às 11, tem Lendários, a Hora do Rock com o Alexandre Coloni. Beijo, Alexandre, muito obrigada sempre pelo teu apoio. Às 18 horas, Pampa na Garupa com o Alain Oliveira, que está devendo um churrasco pro pessoal aqui, porque fez aniversário e não fez ainda. Todo mundo está devendo alguma coisa para nós. Vocês já Não, viram, né? Esse outro aqui deve alguma coisa, Vou pessoal. me agregar aqui. E domingo, né? E a gente cobra, tu viu que foi ao vivo. E domingo, das 11 às 14, domingo campeiro com o Wagner. Louco especial. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada por esse Muito obrigado, gente. A todos os nossos espectadores. Esperamos vocês na sexta e vamos lançar daqui a pouquinho a próxima data da PAD. Vamos arrumar nossas agendas e já vamos deixar marcado hoje, porque a gente precisa do episódio 2. Muito obrigada, Fábio. E tu vem de novo, que a gente nem conseguiu chegar nas tuas perguntas, tá? É só convidar. Não, vai ser marcado agora, Fábio. Obrigado, Carbonito. Obrigada, Debrinha. Nossa equipe. Obrigado, meus colegas da técnica. Muito obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Até Paulinha, sexta. Natália, as Tchau. gurias, Abração, Marília. beijo.